Oferecimento Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você. Estamos começando mais uma edição do Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes de Campinas, no FM em 85,7, pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações e assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Vamos juntos hoje até às 7h30 da noite para debater, para opinar, para ter a sua participação conosco através das redes sociais, através do nosso canal no WhatsApp, a participação do ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre a situação complicada, caótica dos times de Campinas nesta reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani, Ponte Preta e Guarani neste momento estão na zona do rebaixamento e faltam apenas 3 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B. Os times vão conseguir sair, vão conseguir escapar. Neste momento, de acordo com os matemáticos, o risco de rebaixamento do Guarani é de 99,29%. Da Ponte, 56,5%. A Ponte que pega Vila Nova fora, Sport em casa, Avaí fora. O Guarani que pega na sequência o Amazonas em casa, o Brusque fora e fecha contra o time do Ceará. Vamos debater, vamos falar bastante no programa que está apenas começando, o Esporte em Debate, para você ligado, para você conectado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, nesta terça-feira, dia 5 de novembro. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato, PP na máquina do som. Olha aí, para quem está no YouTube, hein? Quantas telas o PP praticamente um estúdio da NASA, com vários aparelhos conectados, com vários monitores. É o nosso estúdio extremamente moderno aqui da Rádio Bandeirantes de Campinas. Aliás, será que vai chover? 25,9 graus, chegando aqui no Complexo Bandeirantes de Comunicação. No fundo, nuvens negras, carrancudas. Tá chovendo aí já na sua região? Tá chovendo na sua cidade, Valinhos, Vinhedo, em outras regiões aqui da cidade de Campinas? Então participe conosco, interaja conosco. Olha o seguinte, hein? O Fala Galera de hoje. Na sua opinião, o resultado foi justo na noite de ontem pelo que apresentaram Ponte Preta e Paysandu? Em percentual, quanto você colocaria para a Macaca permanecer e quanto para ser rebaixada na Série B, sabendo da atual situação da equipe? Eu repito, na sua opinião, o resultado foi justo na noite de ontem entre Ponte Preta e Paysandu? E em percentual, vamos lá, 99%, 90%, 50%, quanto você colocaria para a Macaca permanecer e quanto para ser rebaixada na Série B, sabendo da atual situação da equipe? Fala, galera, para os bugrinos. Se o Guarani pudesse segurar apenas um jogador do atual elenco para a próxima temporada,
sendo que todos os outros iriam embora, quem você gostaria que o Bugre mantivesse? Eu repito, se o Guarani pudesse segurar apenas um jogador do atual elenco para a próxima temporada, sendo que todos os outros, uma hipótese, iriam embora, quem você gostaria que o Bugre mantivesse? Participe conosco do Fala Galera, este foi o tema, os temas sugeridos pela nossa produção, mas evidentemente que você pode opinar sobre outros assuntos relacionados aos times de Campinas. O WhatsApp é o 19 97102 1493. 97102 1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Por favor, se identifique o seu nome, de qual bairro, qual cidade você está falando. Se você quiser também ressaltar, olha, eu sou Ponte Pretano, eu sou bugrino, vai ser legal demais ter a sua participação conosco. A participação liberada também através do nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na nossa arquibancada virtual, no nosso chat, você participa e interage conosco do Esporte em Debate desta terça-feira que está apenas começando. É o timaço de Carlos Batista em campo para trazer todas as informações, bastidores, muita opinião, bate-papo e informação para você, ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Já com as participações dos comentaristas Carlos Henrique, também do Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, com os boletins de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta na voz de Vladimir Catarino. Já também mais informações para você. A equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, o comando do esportes é de Carlos Batista. Atenção para as pautas da Ponte Preta. Eberlin se pronuncia após mais uma derrota e garante Nenê Santana até o fim da temporada. Elvis desabafa após derrota para o Paysandu. Ponte perde de virada para o Paysandu no Majestoso e entra na zona do rebaixamento. Macaca cai para a 17ª colocação com 38 pontos somados, faltando apenas 3 rodadas para o fim do campeonato. Com o resultado, a Ponte chega à 4ª derrota nos últimos 5 jogos e assume a lanterna no segundo turno com apenas 12 pontos somados. São apenas 3 vitórias nas 16 rodadas e 25% de aproveitamento. Pressão aumenta sobre o presidente Marco Antônio Eberlin e integrantes da diretoria executiva, que apesar da sequência negativa, seguem dando respaldo ao trabalho de Nenê Santana. Macaca volta a campo somente na próxima segunda-feira contra o Vila Nova no Oba. Risso, expulso contra o Paysandu, é desfalque confirmado. E o destaque do portal Carlos Batista em relação aos assuntos da Ponte Preta. Elvis indica saída na próxima temporada após desabafo. Quer saber mais? Acesse www.carlosbatista.com.br. Pautas do Guarani. Goiás tem interesse na contratação de Caio Dantas para a próxima temporada. No entanto, atacante tem contrato com o Guarani por mais uma temporada e está nos planos para o Campeonato Paulista. Caio Dantas acumula 32 jogos, 11 gols e 2 assistências neste ano. Matheus Salustiano entra no radar do Náutico para 2025. Zagueiro tem contrato com o Bugre até o fim da Série B e é um dos alvos da equipe pernambucana no mercado. Ainda com chances mínimas, é bem verdade, de permanência, Guarani deu início à preparação para a partida contra o Amazonas, que acontece na próxima terça-feira no Brinco. Suspensos pelo 3º cartão amarelo, Matheus Salustiano, Gabriel Bispo, Anderson Leite e Pierre são desfalques confirmados por Alan Al, ou para o Alan Al. E o destaque do portal Carlos Batista, do Guarani. Seguir em frente e honrar a camisa, projeta Alan Al sobre a reta final. E atenção, daqui a pouquinho, ainda o assunto Ponte Preta, vamos entrevistar Elvis. Vamos entrevistar, falar ao vivo com Elvis. Já o Elvis vai participar ao vivo conosco, até para esclarecer esta situação. O jogador às vezes sai de campo com a cabeça quente. O Elvis é um profissional aí que merece todo o respeito e evidentemente que acabou tendo esse desabafo após o final do jogo. Não temos que dar desculpa, a torcida tem que cobrar, mas não vai trocar o time agora, então acho que xingar e ameaçar como eu já tive ameaça, não vai adiantar nenhuma. Tem que apoiar o time agora. Aí no ano que vem o presidente monta um time melhor e a gente vai embora para seguir a nossa vida, disse Elvis. Então ele vai esclarecer esta situação, o que ele disse, o que ele tentou dizer, por que ele disse isso, qual foi o motivo desta declaração, desse desabafo
do camisa 10 da Ponte após a derrota de ontem para o Paysandu. Já, portanto, Elvis, ao vivo, participa conosco do Esporte em Debate. Agradecendo a assessoria de comunicação da Ponte, o Paulo Santana. Vai ser uma entrevista rápida, de 15 minutos no máximo, conforme a gente combinou com a assessoria de comunicação da Macaca. Então o Elvis, até para esclarecer toda essa situação, a gente vai conversar com o 10 da Macaca. Notícias do dia, os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1. Bruno Henrique do Flamengo é alvo de operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga a manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. A atacante é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos em 2023 pelo Brasileirão para beneficiar apostadores. Polícia Federal ainda investiga a criação de novas contas que apontaram ou apostaram em cartão do atacante Bruno Henrique. Tema número 2. Neymar se lesiona durante o jogo do Al Hilal na Champions League da Ásia. Craque brasileiro sente dores na coxa direita e precisa ser substituído após sair do banco e ficar em campo por 30 minutos. Esse foi o segundo jogo de Neymar pelo Al Hilal, desde que se recuperou de grave lesão no joelho. Jorge Jesus projeta ausência por 2 semanas. Tema número 3. Racing é punido com um mês de portões fechados por festa contra o Corinthians. Adversário do Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana recebe punição forte por pirotecnia na semifinal da competição na última quinta-feira. E para fechar, tem o Na Lata. Vamos perguntar e os comentaristas vão ter que responder na lata. É isso aí, o programa de hoje, o Esporte em Debate, às 17h11, aguardando a sua participação conosco através do 971021493, 971021493. A gente vai fazer o contato com o Elvis, através da assessoria de comunicação da Macaca, para que ele possa falar conosco, tá bom, Pepe? Vou passar o contato para você aqui, ó. Ele já está esperando, aguardando, para que a gente possa conversar com o Elvis. Vou passar aqui para você, ó, copiando o número do Elvis. É tudo no ar, é tudo no ao vivo, já diria o grande Edu Pinheiro. É lá no Esporte, né? Esporte que você quer que eu passe o contato. Vamos lá, Esporte. É que o contato aconteceu agora há pouco. Então a gente, evidentemente, faz no ao vivo aqui para a gente esclarecer essa situação envolvendo Band de Futebol. Pode ser, BP? Vamos ver se chega aí, ó. Vamos lá. Vamos ver se chega aí para você fazer esse contato com o Elvis. E, consequentemente, a gente falar com o camisa 10 da Macaca. Já também a participação dos nossos comentaristas. Antes eu tenho o recado da Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Então experimente, surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Como é que é, Tigrão? Chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados da família Sato para o Brasil. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Quer saber mais? Acesse aromadeservas.com.br. Já está na ponta da linha o Elvis. Não chegou o contato? Então vamos lá. Vou passar o contato novamente para você aí, Pepe. Vou colocar no nosso grupo, que é mais fácil para você falar conosco, para você fazer o contato. O Elvis já está aguardando, já está esperando, vai no nosso grupo interno de trabalho, tá bom? Para que você faça esse contato com o Elvis, que está aguardando para ele esclarecer este assunto, este desabafo, esse forte desabafo que está repercutindo bastante após a derrota da Macaca ontem. E também a gente, claro, vai conversar com o Elvis sobre o que está acontecendo com a Ponte, né? Nesse momento ruim. A Ponte entrou na zona do rebaixamento, faltam 3 jogos complicados contra o Vila Nova, que ainda sonha com acesso, está numa situação complicada também, é pouco provável que isso ocorra, depois da derrota para o time do Santos na última rodada. Tem aí o Sport, esse sim, lutando pelo acesso, pode ser inclusive a possibilidade do jogo contra a Ponte ser o jogo do acesso para o Sport.
E na última rodada, o Avaí fora de casa. Esta sequência da Ponte Preta, nesta reta final, a Ponte se complicou, perdeu o jogo para o Paysandu de virada ontem no estádio Moisés Lucarelli e ainda viu depois do jogo, depois inclusive do desabafo do Elvis, viu o CRB virar o jogo para cima do Ituano. E com isso, a Ponte, com esse resultado, acabou entrando na zona do rebaixamento nesse momento. A Macaca tem 38 pontos, o Botafogo, que joga logo mais, tem 39, o Botafogo pega o Brusque, o jogo em Brusque, é a última cartada do Brusque, tem 33 pontos, vencendo chegaria a 36, permaneceria na zona do rebaixamento, mas ficaria a 2 da Ponte, e o Botafogo, caso vença, chegaria a 42. E aí o CRB, que nesse momento é o 15º colocado, seria o time mais próximo na Ponte, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Tem ainda a Chape, que perdeu na rodada, tem 40, Paysandu deu uma boa escapada ontem com a vitória 43, o Amazonas praticamente garantido. Então, nesse momento, Chapecoense, CRB, Botafogo e Ponte, Ituano, Brusque e Guarani. Desses times, 4 serão rebaixados. Neste momento estão Ponte Preta 38, Ituano 34, Brusque 33 e o Guarani com 31 pontos. Muito bem, na ponta da linha para participar conosco, gentilmente atendendo o pedido da assessoria de comunicação da Ponte, a gente agradece o Elvis, camisa 10 da Macaca. Tudo bem, Elvis? Um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Rádio Bandeirantes. Aqui é o Leandro Bolles. Tudo bem, Elvis? Alô, Elvis? Está me ouvindo? Oi. Tudo bem, Elvis? Ao vivo aqui conosco, 17 horas e 16 minutos, o Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Você está falando aqui com o Leandro Bolles. Tudo bem, Elvis? Tudo bem, graças a Deus. Elvis, eu gostaria que, evidentemente, até para o torcedor da Ponte Preta, você esclarecesse, né, um dos motivos, ou o principal motivo para você participar conosco ao vivo, foi esse desabafo após o jogo de ontem, você foi o único jogador a falar com a imprensa. O que você quis dizer naquele momento para que você possa esclarecer toda essa situação? Primeiramente, eu gostaria de estar falando com o torcedor da Ponte Preta, né, porque ontem eu saí do jogo com a cabeça quente. Desde quando eu cheguei aqui eu nunca me escondi, e claro que eu iria atender a imprensa ali, só que acabei me expressando mal, acabei usando mal as palavras, e não foi nesse sentido que eu queria falar, né? Aí eu vi a repercussão que deu logo depois do jogo, até nem consegui dormir direito. Hoje cedo já até pensei em escrever uma nota e tal para dar uma explicação, só que aí conversando com o Paulinho, então ele achou melhor até falar com vocês para explicar melhor. Ali eu quis falar no sentido de puxar o nosso torcedor, né, para apoiar o time, que é um time que jogamos num campo pesado ontem contra uma equipe que era um confronto direto. Infelizmente perdemos o jogo, mas a equipe se doou, correu pra caramba, todos os jogadores. Então eu queria falar no sentido que a gente não vai desistir nunca. Desde quando eu cheguei na Ponte Preta, a gente, infelizmente, ano passado brigou e esse ano estamos brigando ali para não cair. E o sentido que eu queria dizer é que a gente vai fazer de tudo para não deixar a Ponte Preta cair. E no sentido do presidente, ano que vem, ter uma tranquilidade para poder montar um time mais competitivo e melhor, para a Ponte poder brigar pelo que ela merece, que é brigar lá em cima, né? Aí foi mais no sentido disso, mas eu acabei me expressando mal e teve várias interpretações, então, assim, fica aqui o meu reconhecimento, que falei mal e me expressei mal também, né? E estava nervoso também com o resultado do jogo, então foi mais isso aí. Aliás, o presidente ontem, depois do jogo, o Nenê Santana nem deu coletiva, foi um esclarecimento por parte do presidente Marco Ebernin, né? E ele disse que você estava com febre, 39 graus, um dia antes do jogo. Como é que foi de fato isso que aconteceu? Explica um pouquinho também essa situação pra gente. Na verdade, desde sexta-feira eu estava passando mal, né? A gente foi para Itu, o presidente está fazendo de tudo aí para deixar a gente uma tranquilidade para jogar. A gente foi para Itu, ficamos isolados lá. Lógico que tem a cobrança dele, tem a cobrança da diretoria em cima da gente. E desde sexta-feira eu tenho passado mal, à base de injeções e tudo, mas isso também não vem ao caso, né? Eu entrei em campo, eu tenho que tentar dar o meu melhor e não serve de desculpa para nada. Agora, lógico que eu não estava 100%, mas assim, eu nunca vou me omitir, nunca vou me esconder. E a gente tentou ganhar o jogo, como eu falei, o time todo se doou, o time é guerreiro.
Agora, o intuito mesmo da minha fala, volto a dizer, é para chamar o torcedor, porque quando eu cheguei na Ponte Preta, infelizmente a Ponte Preta também estava brigando numa situação parecida, e o torcedor junto, quando lota o Majestoso e nos apoia, a gente fica mais forte, o time sente isso, a vibração é diferente, e lógico, quando a gente não está ganhando, o torcedor tem que cobrar sim, mas eu quis dar aquela entrevista no sentido de chamar o torcedor para nos apoiar nesses 3 jogos, que o time é esse aí, eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima e a Ponte Preta não vai cair. Ainda com relação à sua fala, o seu desabafo ontem após o jogo, você disse que vem recebendo ameaças. Que tipo de ameaça nas redes sociais, até diretamente com você? Gostaria que você esclarecesse também isso, Elvis. Essa situação foi uma situação bem chata, né? Que no Instagram essas coisas, mandar mensagem para mim no meu particular, cobrar, xingar essas coisas. Infelizmente hoje no mundo da internet virou normal, né? Muita gente acha que é um mundo de ninguém. Só que eu não leio, para mim eu simplesmente deixo passar ou nem vejo. Agora sim, depois do derby, lógico que pegaram o número da minha esposa, mandaram mensagem para ela e para mim também no meu pessoal, o mesmo número. Eu passei até para um policial que trabalha no clube. Ele foi investigar, mas não conseguiu achar o dono, né, pelo número. Mas assim, me ameaçou, falando que ia pegar eu no shopping com a minha esposa, meus filhos. Foi uma coisa que eu não gostei, mas assim, como eu falei, é minoria também. Mas eu não podia deixar de passar, por quê? Porque ali, como eu falei, o grupo todo eu conheço cada jogador que está aqui. Talvez não pode estar rendendo o que tem que render, mas não tem ninguém de sacanagem, não tem ninguém brincando com a camisa da Ponte Preta. Pelo contrário, a gente sabe que a camisa da Ponte Preta é uma camisa mais tradicional do interior de São Paulo. É um clube grande, para jogar aqui a gente sabe que é muito difícil. E o intuito é chamar o torcedor para nos apoiar nesses últimos 3 jogos, que a gente vai conquistar o nosso objetivo. Aliás, você é um cara experiente, não foge realmente das entrevistas, né? A gente fica até na expectativa depois dos jogos, porque normalmente tem jogador que não quer falar, até a gente entende, evidentemente, né? Tá de cabeça quente, mas você nunca se esquivou e nem nessa situação complicada, e eis que ontem acabou surgindo isso, como você disse, e repercutiu. Agora, com toda a sua experiência, gostaria que você fizesse uma avaliação, por que a Ponte caiu tanto assim de produção, teve aquela sequência com o Nelsinho, de 6 vitórias seguidas em casa, chegou até a mirar o G4, por mais que a situação estivesse complicada, e de repente uma queda brusca de rendimento, tem a pior campanha do segundo turno. Com toda a sua experiência, você consegue explicar o que passa nesse momento com o time da Ponte, Elvis? Olha, como você falou, eu, né, nunca fui de me esconder e assim, vou ser bem sincero para você. A gente começa um campeonato com um treinador, né? Um treinador que tinha nos salvado no passado, e fez um baita de um Paulistão, que foi o João Brigatti. E aí depois ele resolve sair, chega o Nelsinho, que é um treinador que dispensa comentários. Para mim mesmo foi o melhor que eu peguei, já falei isso até em outras entrevistas. Ele deu a cara dele pro time e a gente conseguiu aquelas 6 vitórias seguidas em casa contra concorrentes que estão hoje no G4, que não tem o peso da camisa da Ponte Preta. Só que aí a gente começou a ter muitas lesões, a gente tinha um padrão de jogo que jogava com centroavante, infelizmente a saída do Ger, não que os outros jogadores não possam supor, lógico que cada um tem a sua característica, mas a gente sentiu bastante a adaptação nisso, e nesse meio termo de adaptação a gente infelizmente foi perdendo os jogos, foi perdendo a confiança, o time todo, e a gente não conseguiu repetir os jogos que a gente fez contra times que estão no G4 hoje. Mas como eu falei, esse grupo já ganhou de times que hoje estão lá para subir, já fez grandes jogos e eu tenho certeza absoluta que nesses últimos 3 a gente vai fazer grandes jogos, primeiro lá em Goiânia, depois em casa com o apoio do nosso torcedor, para a gente salvar a Ponte Preta e para deixar bem claro, em nenhum momento eu pensei em sair da Ponte Preta, eu tenho contrato para o ano que vem. Como eu falei ali, eu me expressei mal, falei de cabeça quente. E assim, o mínimo que eu falei ali é que a gente tem que deixar o clube onde a gente pega, para o presidente poder ter tranquilidade para montar um time melhor para o ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser um ano de glória para a Ponte. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai dar a volta nesses últimos 3 jogos. Mas para mim foi essa questão de contusões, questões de não conseguir repetir o time, que a gente repetiu o time muito pouco, né, no campeonato. E lógico que os maiores culpados disso somos nós jogadores, que é a gente que joga. Bom, está conosco o Elvis, camisa 10 da Macaca, esclarecendo a situação de ontem, o seu desabafo forte que repercutiu, ainda repercute. Ele está conosco ao vivo, esclarecendo esta situação. Temos mais alguns minutos
de entrevista com o Elvis, conforme a gente combinou com a assessoria de comunicação da Ponte. E quem está conosco também ao vivo é o comentarista Bandeirantes, Carlos Henrique, o Bate Pesado. Tudo bem, CH? Um grande abraço para você. Elvis está conosco ao vivo, participando do Esporte em Debate. Boa tarde a todos, um grande abraço ao Elvis. Lamento muito a situação da Ponte, esperava que as coisas transcorressem de outra maneira. Eu tenho várias perguntas, mas uma que eu recebo, Elvis, todos os dias é a seguinte: por que o Elvis não entra em forma? Eu queria que você falasse a respeito. Boa tarde para você e obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Boa tarde, tudo bem? Rapaz, essa pergunta eu acho que fazem para mim desde quando eu comecei a jogar futebol. E eu acho engraçado essa pergunta porque, assim, meu biotipo sempre foi esse. Eu tive, acho que na minha carreira toda, 2 lesões. Do mesmo jeito que fazem essa pergunta, porque eles não puxam os números dos anos e veem que eu jogo todo ano 50, 60 jogos sem lesão, entendeu? Meu biotipo sempre foi esse. Pode falar que tem que secar, que não tem, mas assim, eu sempre tenho o GPS em números altos. Lógico que a gente tem que procurar melhorar sempre. Agora, como muitos falam hoje, né, que futebol é números, os meus números estão aí. Eu sempre estou jogando, sempre estou disponível. E é uma pergunta que carrego sempre na minha carreira aí, e infelizmente não vai mudar, porque não é hoje com 34 anos, não é hoje com 34 anos que eu vou mudar o meu perfil e até o biotipo também. Elvis, eu tenho uma outra curiosidade. Eu tinha convicção que com o Nelsinho as coisas andariam. Eu tenho comigo que o Nelsinho é um dos treinadores... É um treinador que eu respeito muito, para não me estender muito. E as coisas não aconteceram. Sem falar diretamente da competência do treinador, mas como as coisas andaram, por que o Nelsinho não conseguiu fazer esse time andar, Elvis? Então, como eu falei, né? O Nelsinho foi um dos melhores treinadores que eu peguei. Até dei uma entrevista e falei que ele sempre foi homem pra caramba, um cara correto. Toda vez que precisou falar comigo, me chamou na sala dele, conversou olho no olho desde o primeiro dia que ele chegou no clube. E como eu falei, volto a dizer, na pergunta antes, foi a minha resposta, o Nelsinho chegou, a gente conseguiu 6 vitórias seguidas em casa, a gente estava mirando até um G4 naquele momento do campeonato, só que infelizmente ele não conseguiu repetir as escalações, a gente começou a perder jogos, começou a não ter os resultados e começou a ter uma pressão forte. Jogar na Ponte Preta não é fácil, e eu acho que infelizmente nosso time sentiu um pouco isso. E volto a dizer, o intuito da minha entrevista ontem eu preciso, e é um pedido que eu faço para o torcedor da Ponte Preta estar com a gente nesses 3 jogos, lotar o estádio contra o Sport, pensamento positivo contra o Vila Nova, que com a torcida, desde quando eu cheguei aqui, a Ponte Preta não vai cair. Só para fechar a sua participação conosco, mais uma vez agradecendo, você praticamente aí deu um spoiler do que eu ia perguntar, mas eu gostaria que você, de uma forma mais incisiva, deixasse um recado para o torcedor pontepretano que está desacreditado, torcedor que está chateado, que ontem compareceu ao estádio, teve mais uma decepção. Você, como jogador experiente, um dos líderes do time, que por muitas vezes foi determinante para vitórias, para resultados positivos da Ponte, qual é o recado que você deixa para o torcedor nesses últimos 3 jogos, que o torcedor está preocupado porque sente que o momento é muito ruim e a Ponte tem uma sequência bem complicada nessa reta final, Elvis? Então, foi um prazer imenso falar com vocês. O recado que eu vou deixar para o torcedor da Ponte Preta era o que eu queria deixar ontem. É um recado que a gente precisa muito do torcedor, ele nos apoiando nesse momento difícil, desses 3 jogos. E como eu falei, desde quando eu cheguei aqui, a Ponte Preta, quando o torcedor está junto, não que o torcedor nos abandonou, pelo contrário, nunca abandonou. Mas quando ele está junto, quando ele vai com aquela aura positiva para o Majestoso, dificilmente a gente perde. A gente bateu o São Paulo em casa, a gente fez vários jogos aí com o torcedor nos apoiando, e sempre com vitória e jogando do jeito que o torcedor pede. A Ponte Preta é raça. Então eu tenho certeza que o torcedor nos apoiando, até vou fazer um pedido para o presidente, que ele puder ajudar para o pessoal ir para Goiânia, que ele ajude, que a gente vai precisar lá também, que é um estado que eu conheço bem, para a gente fazer um grande jogo lá, somar pontos lá e depois resolver a nossa vida em casa aqui contra o Sport, com o apoio do nosso torcedor, a gente fica muito forte. O recado é esse. Valeu, Elvis. Um abraço para você. Obrigado. Valeu. Mais uma vez. Grande abraço, eu que agradeço. Muito obrigado. Ao Elvis esclarecendo essa situação, para você que não está sabendo, ontem após o jogo, final do jogo, ele que foi entrevistado pelos repórteres de rádio e acabou desabafando
disse que nesse momento não tem que dar desculpa, a torcida tem que cobrar, mas não vai trocar o time agora, então acho que xingar e ameaçar, como eu já tive ameaça, não vai adiantar nenhuma, né? B-O-S-T-A nenhuma. E ainda ele prosseguiu dizendo que tem que apoiar o time agora, aí o ano que vem o presidente monta um time melhor e a gente vai embora para seguir a nossa vida, disse o Elvis. Mais detalhes, inclusive a entrevista do Elvis, no portal carlosbatista.com.br, e ele, através da assessoria de comunicação da Ponte Preta, no qual a gente agradece o Paulinho Santana, pediu para esclarecer esta situação com a Rádio Bandeirantes e a imprensa de Campinas de uma forma geral, e pelo menos aí o torcedor agora faz a sua análise, né, se isso foi esclarecido ou não. Bom, CH, agora efetivamente, você conosco, mais uma vez um grande abraço, boa tarde, mas eu gostaria da sua avaliação em relação a essa entrevista do Elvis. Tudo esclarecido, CH? Já o CH? Não, Bolis. Não, eu acho que ele tem o direito de se manifestar. É um jogador que tem o meu respeito. Ele é o principal jogador, tecnicamente falando, da Ponte. Mas a torcida só cobra porque o time é incompetente dentro do campo. Não é? A entrevista tinha momento para acontecer, né? A gente não pôde se estender, por isso que eu deixei de fazer outras perguntas. Vou repetir, eu tenho o maior respeito profissional por ele. Acho que ele tem uma carreira vencedora. Mas as coisas não acontecem dentro do campo, a torcida cobra na arquibancada. Isso é absolutamente... E ele devia saber disso, com a idade que ele tem, com o tempo de bola que ele tem, com o currículo que ele tem, principalmente da Ponte, que todo mundo respeita. Agora, aquele destempero lá, desculpa, ele pode pedir desculpa, tá tudo certo, mas a torcida tem razão. Toda a razão. O time dele joga o pior futebol entre os 20 times da Série B. Tomara que ele consiga, que ele lidere esses jogadores, que até agora não conseguiu liderar, não é, nessas 3 últimas partidas. Desejo do fundo do meu coração que as coisas se encaminhem, mas ficou muito complicado. Eu acho que foi um pouco tarde essa aproximação em apenas 3 jogos. Tomara que não seja tarde, tá? É o que eu tô torcendo. Mas é muito simples, né? Sair espinafrando, depois pedir desculpa. Mas foi grandiosa. Foi de caráter a atitude dele, mas é melhor não fazer, é ficar com a boca fechada. Eu sempre falo isso. No futebol, é melhor você esfriar a cabeça e depois você declarar. É melhor fazer como o Nenê Santana fez ontem. Ó, eu não tenho condição de dar entrevista coletiva, nem vai, para falar o que foi falado. Página virada, Bolis. Fala, galera. Vamos lá. Na sua opinião, o resultado foi justo na noite de ontem? Em percentual, quanto você colocaria para a Macaca permanecer? Bom, eu não trago essa palavra justo, toda hora a produção coloca no programa. Justiça é um negócio divino, para mim. Não é? Foi correta a vitória do Paysandu, que jogou melhor que a Ponte. E o percentual para ela ser rebaixada, hoje é maior do que a permanência. Seguramente 70 para cair e 30 para se salvar. Se o Guarani pudesse segurar apenas um jogador no atual elenco, quem você gostaria que o Bugre mantivesse? Caio Dantas e Luan Dias. Bolis. Valeu, esse é o CH conosco. Olha as mensagens, muitas mensagens. Essa entrevista do Elvis, ainda hoje no Mais Tardar Amanhã, nas redes sociais, no portal Carlos Batista, na íntegra, também no nosso canal no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São muitas mensagens de áudio e também de texto. A gente vai ter que ouvir, a nossa produção vai ter que ouvir, porque a gente sabe que esse momento é um momento muito difícil, complicado para os dois times. A Ponte ontem, uma derrota dolorosa, perdendo em casa, entrando na zona do rebaixamento. O Guarani, então, nem se fale, né? Vem se arrastando aí nesta reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Então a gente vai, neste primeiro momento, com as mensagens de texto, tá bom? As mensagens de texto. Vamos lá, a primeira mensagem aqui é do Wagner, do bairro Vila Régio. Olá, Bolis, aquele circo de horrores ontem ficava cada vez pior quando alguém tentava remendar a lona. Começou com a palestrada dentro de campo, passou pela declaração infeliz do Elvis e culminou com a entrevista desastrosa do presidente. Façam as malas, vocês da imprensa esportiva. A Série C para o futebol de Campinas está logo ali na esquina. Ele comenta ainda sobre a entrevista do Elvis, absolutamente protocolar.
Disse e ao mesmo tempo não disse nada. Tanto ele quanto os outros jogadores devem fechar a boca e darem resposta dentro de campo, que aliás não fizeram até agora. Valeu, Wagner, um abraço para você. Boa tarde, acho que o Elvis é o único que salva nesse time. É a opinião do Marco Silva, torcedor da Macaca. Valeu, Marco, um abraço para você. Os clubes de Campinas não são ajudados por ninguém. Se não fosse sua torcida ou a imprensa, que é muito participativa, já tinham fechado. Merecem a Série C, é o Ricardo do Von Zuben. Valeu, Ricardo, um abraço para você. Boa tarde, time sem compromisso nenhuma. É uma vergonha e o presidente técnico faz tudo, só blá blá blá. Agora o Elvis, dono do time, vem se explicar. Ronaldo do Chapadão. Valeu, Ronaldo. Olá, Boles, boa tarde. Primeiramente, mais importante, feliz aniversário. Eu desejo muita saúde, paz e felicidades. E que Deus te abençoe sempre. Amém. Muito obrigado. Ontem recebi muitas mensagens. Muito obrigado a todos. Com relação à Ponte, infelizmente, a diretoria fez de tudo para seguir os passos do rival e teremos derby na Série C de 2025. Muita incompetência num lugar só. Espero que a Ponte se livre, mas com esses jogadores que temos, não vão conseguir nada. Infelizmente, o futebol de Campinas está vivendo uma fase horrível e, pelo jeito, continuará por mais um bom tempo. Enquanto tivermos comandantes torcedores, ficaremos nesse limbo. Grande abraço e abençoado final de dia. É o Jorge Luiz, da Miguel Vicente Cury. Valeu, Jorge. Um abraço para você, aliás, José Luiz. Valeu, Zé Luiz. Um abraço para você. Boa tarde. A Ponte foi um amontoado. O goleiro falhou. A zaga toma gol sempre. Os volantes erram passes de 3 metros. Não sabem sair jogando, nem chutar em gol. O meia sempre acima do peso. Anda em campo e nada produz. 3 atacantes, pra quê se não chutam em gol? Esses caras treinam? Manda a base pegar o Vila Nova. Correr eles vão. É o Carlos do Jardim do Lago. Isso deveria ser dispensado pela entrada. E Elvis idem, pela boca aberta, que não serve só... que não serve só para comer. O Alexandre. Valeu, Alexandre. Olha, a atitude do Risso ontem foi determinante para a derrota da Ponte, na minha opinião. O fim do futebol em Campinas... Esses medíocres que se aventuram em gestores, presidente ou diretores do nosso futebol, querendo aparecer como salvador da pátria, nos levaram ao maior vexame da linda história do futebol de Campinas. Hoje somos tratados como chacota por cidades menores que um bairro da nossa querida Campinas. Foi onde esses pretensos gestores nos colocaram. Série C, terceira divisão, como diz aquele jornalista, isso é uma vergonha. Tenham hombridade, renunciem ao cargo, deixem para outros que, quem sabe, fazer melhor, tirar esta lama no qual vocês nos puseram. Infelizmente, é o Wilson de Márcio, eternamente Ponte Pretano. Valeu, Wilson de Márcio. Boa tarde, sou o Márcio Carvalho, torcedor do Guarani. Para mim, sobre o... Fala, galera, só ficaria com Bruno Mendes. Boa tarde, Leandro B. Colocou ali, ó. Aqui, ó, Leandro B com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Ótimo programa. Brasil, Brasil, valeu, um grande abraço, Márcio. Já o Tigrão já tá na área. Boa tarde, sou Bugrino, em qualquer situação. Meu jogador escolhido são 2, Caio Dantas e Matheus Bueno. É o Rogério. Valeu, Rogério. Boa tarde, Leandro Boles, a equipe da Band. O resultado justíssimo. O time não jogou nada. E para piorar, não temos treinador para esta reta final. 60% do risco de chance de ficar na Série B. Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Pretano. Boa tarde, foi justo sim, uma vergonha, mas não cai não. O Adriano de Serra Negra. Bom, acho que foi isso, hein? Muitas mensagens aqui, repito, mensagens de áudio, de texto, já as mensagens de áudio. Temos mais 3 aqui, ó. CH, meu caro, o futebol de Campinas está pagando caro a falta de gestão financeira e futebol. E quem perde? Todos. Perde os clubes, a cidade, a imprensa, patrocinadores do povo que, utopicamente, tem no futebol uma válvula para extravasar os desmandos deste país. É a opinião do 768... Ah, o Edivalmiro Massa. Valeu, Massa, um abraço para você. Lamentável a postura do Eberlin, essa foi cedo. Respeito o Elvis, mas foi esse elenco que colocou o time nessa situação. E ele vem criticar a torcida, lembrando que não estou de acordo com as ameaças sofridas por ele. É o Wilson Rocha. Valeu, Wilson. Boris, é uma irresponsabilidade manter técnico interino nesses 3 jogos. Gostaria do comentário do Tigrão. Eberlin do Paulistão também garantiu que não cairia, mas caiu. E o Conselho da Ponte, ridículo. Abraço, Zé o Cardão. Ufa, muitas mensagens, mas a gente gosta assim, tá bom? 971021493, mensagem de áudio, mensagem de texto e também aqui pelo YouTube. Um abraço pro Emerson Santana. Pelo jeito teremos derby na Série C. Sebastião Moreira, meu bugrão caiu no primeiro turno fazendo absurdos 11 pontos.
Carlos Matozinho dizendo que foi esclarecida a situação do Elvis, a entrevista concedida a ele agora há pouco, aqui pela Bandeirantes por ele. Carlos Silva, é incrível como a imprensa é compreensível com os dirigentes de Ponte e Guarani, os times caindo, e para a imprensa parece que está tudo bem. Mas como assim, Carlos, está tudo bem? A gente vem falando, a gente vem criticando sistematicamente. Talvez você não esteja acompanhando todos os dias o programa, mas democraticamente a gente respeita a sua opinião e continue participando conosco. Não esqueça, hein, você que está no YouTube, deixe o seu like. O grande culpado é o presidente, não tem competência. Elvis é o melhor do time, João Paulo Arlindo. Sérgio Luiz, Ponte Preta não chuta no gol, parece que não treina. Jogadores fora de forma, ninguém joga nada. Melhor jogar a Série C porque assim não dá. E é o que temos para hoje, Ponte Preta. Valeu, Sérgio. Vamos lá, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o fera da opinião. Alô, alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Boales. Um abraço para você, um abraço para os amigos do nosso Esporte em Debate. É claro que é uma minoria, né? Mas de vez em quando, não, porque a imprensa não cobra, que a imprensa é conivente. Ô companheiro, peraí, né? O que nós vamos fazer aqui? Aplicar um golpe de estádio? Por que você não vai cobrar o Conselho Deliberativo da Ponte e do Guarani? Eu não sou do Conselho, o Boles não é, não sou sócio. Sou porra nenhuma, pô. Por que você não vai cobrar o Conselho Deliberativo do Guarani, o Conselho Deliberativo da Ponte, o Conselho Fiscal do Guarani e da Ponte? O Conselho está lá para quê? Para quê? Apenas um órgão decorativo? Para fazer pano de fundo para a diretoria executiva, leia-se, presidente. Agora, você vem jogar nas costas da imprensa? Então, eu estou dando a resposta para um ouvinte só. É incrível como a imprensa de Campinas passa pano. Quem passa pano, pô? A gente está toda hora aqui batendo boca com dirigente. A gente está toda hora aqui batendo boca com treinador. Editem aí, reeditem aí o que eu falei depois da entrevista do Elvis ontem. Do Elvis. Agora, eu não vou aqui fazer o papel, né, do jogo sujo. Esperar alguém estar com a cabeça na lona e ir lá e pisar em cima da cabeça. Nesse momento, é hora de tranquilidade. A Ponte tem mais 3 jogos, o Guarani também tem mais 3 jogos. Claro que com 7 pontos a menos, a situação do Guarani é irreversível para mim, infelizmente. A da Ponte ainda não, e eu só a considero praticamente irreversível porque o time não joga nada. O time não mostra poder e reação e o time não tem força física. E o jogo de ontem mostrou isso. E não venham com essa conversinha, que é porque estava com 1 a menos, tá? Porque o CRB estava com 1 a menos lá em Itu e virou o jogo. E meteu a Ponte nesse mato em que ela está, chamado zona de rebaixamento. Repito, o CRB virou o jogo contra o Ituano com 1 a menos. Então, não me venham com desculpas. Agora, dizer que a imprensa... agora é a imprensa, A imprensa não contratou. A imprensa não joga. A imprensa não dá preparação física. A imprensa não é psicóloga. A imprensa não é médica. Agora é a imprensa, dá licença, cara. Dá um tempo, Sabe, você quer que a gente faça o quê? Que pegue uma metralhadora e vá lá e mate todo mundo? Pera aí. Cada macaco no seu galho, companheiro. Fala, galera de hoje. Na sua opinião, o resultado foi justo na noite de ontem, pelo que Ponte Preta e Paysandu apresentaram? Sim. Sim, foi justo. O Paysandu foi melhor. Em percentual, quanto você colocaria para a Macaca permanecer e quanto para ser rebaixada na Série B, sabendo da atual situação da equipe? 70% de possibilidades de ser rebaixada, 75% de possibilidades de ser rebaixada e 25% de escapar. E por que eu falo isso? Como disse o Eberlin ontem, a Ponte depende só dela. Sim, se ela ganhar 9 pontos com 38... faz 47, né? É isso? 38. 47, 40. 9. Hã? Isso. 47. Né? 40. Ela tem 38, mais 9 40 pontos. mais 7, 47. Escapa
Com 47 escapa. Por isso que ele disse que a Ponte depende só dela. Mas eu não posso olhar só a probabilidade matemática. E eu acho que ele está correto em não desmobilizar a torcida e em continuar com um discurso de salvamento, de resgate até o último momento. Só faltava ele chegar agora, faltando 9 pontos em disputa, 3 jogos, e dizer assim, e se tivesse dito o seguinte, caímos. Não. Agora, o Fala Galera aqui está sendo claro para a gente falar em números. Em números, pela bola que o time não joga, o time travou, o time faz a pior campanha do segundo turno, o Gé resolvia jogos e não vai mais jogar no campeonato, segundo as informações que a gente tem. E o time trava. Ontem o time travou. Ontem o Paysandu ganhando de um mísero 1-0. Aliás, um gol de diferença, 2-1. Né? A Ponte fez 1-0 e tomou a virada. Poxa, o time não dava um bote, o time não dava uma pressão, o time não roubava a bola. O Paysandu, nossa, passeou no gramado do Moisés Lucarelli ontem, tocando a bola até acabar o jogo. E quais as chances que a Ponte criou durante o jogo todo e principalmente depois que tomou a virada? Nenhuma. Nenhuma. Não fez nem cócegas. Não teve nenhum cruzamento perigoso. Isso é que me leva na direção, otimistamente, de achar que a Ponte tem 25% de possibilidades de permanecer, porque são 3 jogos aí. Mas se ela jogar o que vem jogando no segundo turno inteiro, incluindo o derby, incluindo o jogo contra Ituano, o jogo contra Chapecoense, ontem, perdeu para todo mundo, fora o Brusque, todo mundo que estava na briga pela permanência com a Ponte, ela entregou a rapadura. Né? Então, se a Ponte jogar, ela não sofreu a metamorfose, e vai sofrer metamorfose como? Como? Tem mágico lá? Como que vai sofrer metamorfose? Não vai. Então, 25%, porque eu continuo sendo otimista. E o Fala Galera Alviverde, se o Guarani pudesse segurar apenas um jogador do atual elenco para a próxima temporada. Isso aqui é hipótese, né? Não é isso que vai acontecer. Sendo que todos os outros iriam embora, quem você gostaria que o Bugre mantivesse? O Caio Dantas. Está respondido, me estendi um pouquinho aqui no tema da Ponte, porque o jogo foi ontem, e também se for para a gente fazer, ontem um ouvinte inteligentemente pediu para que a gente fizesse esse estudo, quem vai, quem fica, quem merece continuar, quem não deu certo, aí a gente tem que fazer, nós vamos ter oportunidade com o tempo, vamos esperar a coisa caminhar um pouco mais, e depois a gente pode fazer essa análise aí com bastante tranquilidade e com todo o prazer. E quanto ao caso da entrevista do Elvis, eu já falei ontem, em tempo real, a hora que ele terminou a entrevista, que a gente esperava um pouco mais de comprometimento. Eu acho que essa atitude da assessoria de imprensa, seja assessoria de imprensa comandada pelo presidente, aí é um assunto intramuros da Ponte. É da equipe, assessoria de imprensa, diretoria executiva, não sei se teve participação da comissão técnica, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Agora vir a público, às vezes a gente fala algumas coisas no auge da adrenalina, da descarga de adrenalina, e o Elvis é um ser humano. Ele perdeu um jogo, ele sabe que a Ponte não poderia perder, ele sabe que o time não jogou bem, o torcedor estava xingando, ele recebeu ameaça e ele descarregou. Pô, isso aí não resolve BOSTA nenhuma, e ano que vem o presidente monta um time melhor do que esse e a gente vai embora cuidar da vida. Assim, resumindo, ali naquele momento foi um desabafo. E ele foi muito homem, primeiro, de ter parado para dar entrevista, que todo mundo foi com o rabinho entre as pernas para o vestiário. E ele parou, primeiro. Segundo, deveria ter parado ou errou de ter parado? Eu acho até que não errou. Poderia ter sido mais comedido, mas ele não fugiu do pau. E hoje, sendo por uma iniciativa dele, ou tendo sido orientado, ou tendo sido uma decisão de consenso do jogador com os demais membros do clube, diretoria, assessoria de imprensa, comissão técnica, companheiros de time, se foi um consenso é melhor, mas o mais importante é que ele veio e falou, seguinte, estava pilhado, velho. Estava pilhado, me expressei mal e conclamou a torcida agora. E para mim esse assunto está superado.
Eu gostaria que o mal da Ponte, que o problema da Ponte, fosse a entrevista do Elvis. Infelizmente, esse está resolvido. Se for a entrevista, o problema está tudo resolvido, a Ponte não cai mais. O problema não é esse. O problema é que o time não joga, mas nem por decreto, nem por medida provisória. Não joga. E aí eu não consigo passar dos meus 25%, que é bastante coisa, hein? É uma chance em 4. Mas alguma coisa do ponto de vista de transformação do time dentro de campo, do comportamento, da parte física, da intensidade, alguma coisa tem que acontecer. E eu não sei se dá tempo, né? A Ponte só joga na semana que vem. Não sei se dá tempo. Sinceramente, o pacotão era grande, não é, Boles? Sim. Eu dei aqui uma enxugada legal, aí você já manda o Pix do meu cachê, que eu depois dessa daqui, eu vou dar uma esticada no esqueleto, tá bom? Tá bom, tá combinado. Hoje vamos juntos até às 7h30 da noite. Hoje tem futebol, hein? Rogério Assis transmite Bahia e São Paulo às 21h30. O Concentração em Rede com a Bandeirantes a partir das 7h30 com a apresentação do João Paulo Capelanes. Então, terminando o Esporte em Debate, diretamente para a Concentração. E ainda com relação à entrevista do Elvis, não foi nada premeditado, não. A assessoria de comunicação da Ponte entrou em contato conosco um pouquinho antes, minutos antes de começar o programa, oferecendo essa possibilidade de entrevista. E eu poderia perfeitamente dizer, não, a gente não quer ouvir o Elvis. Mas eu achei extremamente importante a gente ouvir o Elvis, o torcedor também, né? Qual era a explicação do jogador da Ponte, e foi dessa forma que ocorreu, cravados aí praticamente 15 minutos, né? Do laço, 15 minutos de entrevista, conforme a gente combinou. E aí é o torcedor que, evidentemente, fará a sua análise. Olha, ouvi várias mensagens aqui. Temos mensagens muito compridas, né? Não vai dar pra gente muito extensa. Não vai dar pra gente colocar no ar, infelizmente. Mas ouvimos várias e elas vão já pro ar. Você conhece o Sicredi? Pois é. É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital. E você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento e muito mais que isso. É confiança para realizar seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estamos inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bole. Vai lá, Tigrão. Não, eu falo a galera do Guarani que eu fui telegráfico, eu fiz um na lata. Só para que daqui a pouco não chegue mensagem aí para você dizendo, olha lá, o Tigrão falou que só ficaria com o Caio Dantas. Vamos então esclarecer. A pauta do programa diz o seguinte: se hipoteticamente o Guarani dispensasse todo mundo e você pudesse ficar com um só um jogador iria ficar. Não é isso que vai acontecer. É uma hipótese, isso que né? eu penso. É uma hipótese. Só hipótese. Então, só para cumprir a pauta do programa, se fosse ficar um só, eu falei Caio Dantas, pronto. Agora, para que não venha lá, tá vendo, queimou todo mundo, não sei o quê, não. O Guarani tem um elenco aí de 30 jogadores, e eu acho que algumas boas partidas que o Guarani fez, inclusive a última contra o Goiás, né? Belíssima partida, mas a bola não entra, o Tadeu pegou tudo. O Guarani tem criado oportunidades, o Guarani tem jogado futebol, não tem vindo o resultado. Ele tem desempenho e não tem resultado, né? Mas, pelos bons momentos do Guarani, apesar da queda de resultados nos últimos jogos, de erros infantis na defesa, que vinha bem, mesmo assim o Guarani tem jogado bola. Eu acho que do elenco atual, sendo na C, que é o mais provável, muito mais provável, ou na B, tomara que aconteça um milagre, dá para aproveitar aí pelo menos 10 jogadores do elenco atual. Elenco, eu não estou falando do time, do elenco, tá? Então estou esclarecendo, porque já que entra alguém que não presta muita atenção na conversa,
Ele vai falar lá, o Tigrão falou que só o cara... Não, não é isso, é que a pergunta era essa. Se hipoteticamente, por hipótese, o Guarani fosse ficar com um só e a decisão fosse sua, você ficaria com quem? Eu falei para cumprir a pauta do programa, mas tem muito jogador de qualidade aí no elenco do Guarani que pode ajudar muito, inclusive eu manteria a comissão técnica. Boles. Valeu, Tigrão, esclarecida a situação. É isso, é um exercício para você pensar e quem você gostaria que permanecesse, mas evidentemente que não acontecerá dessa forma, porque jogadores acabam tendo contrato. O ouvinte, o João, aqui a foto aparece como Daniel, não sei se ele pegou o celular do pai ou algo desse tipo, dizendo que tem hora que a imprensa realmente passa pano. O Pedrão engoliu um frangaço ontem e ninguém falou. Mas como ninguém falou? O Glegor, o nosso especialista, era um dos comentaristas ao lado do Tigrão. No estádio, como a gente estava no estádio, eu estava no estádio, é um lance muito rápido, a gente não tem um recurso do replay. Iluminação horrível. Então, não dá pra gente, ela vai ser trocada, mas só o ano que vem. Não dá pra gente ter uma noção de como foi a batida do jogador e principalmente como o goleiro foi pra bola. Mas imediatamente o Glegor falou e o Tigrão também falou. Então, como ninguém falou que o Pedrão falhou? Aliás, teve uma bola no comecinho do jogo, o Tigrão vai se lembrar, uma bola que foi cruzada na área, o Pedrão saiu para pegar a bola passou. Se tivesse um jogador do Paysandu atrás dele, fatalmente a Ponte teria sofrido o gol. E a gente critica, sim. E você narrou. Saiu mal. Não achou a bola, você falou em tempo real com a precisão que você tem. Eu só não vou pedir pro PP ou pro Gil Kleber tirar essa parte da transmissão de ontem, principalmente do gol, porque a gente está acumulado com o trabalho aqui, temos muitas mensagens, mas se precisar a gente faz isso, viu, João? Não sei se é o João ou se é o Daniel, enfim. Falhou. Mas a gente agradece demais a sua mensagem, continue mandando mensagem, democraticamente a gente vai ler aqui, desde que não seja palavras de baixo calão, não seja xingamentos ou algo desse tipo, a gente vai falar, não tem problema nenhum. Mas a gente critica. Agora, como o Tigrão disse, a gente não entra em campo, a gente não veste a camisa 10, a camisa 8, a camisa 3 ou a camisa 1. E eu posso garantir, hein? Posso garantir, se isso fosse uma realidade no futebol, eu me garanto, Tigrão também, o Glegor, os outros integrantes aqui, faria muito melhor que muitos que estão aí fazendo, tá bom? Não seria tão difícil assim. Claro que a gente sabe da situação, de, evidentemente, a parte física, tudo isso, né? Claro que a gente faz esse exercício aqui, mas pelo que alguns dos jogadores estão ou deixando de jogar nesse momento, pode ter certeza que a gente faria muito melhor. Eu nem pelada... E depois de ter dado uma molhada nas palavras, eu nunca chutei com os dois pés ao mesmo tempo e caí de bunda no gramado. E tem cara que ganha para jogar, ganha bem, anda de carrão, né? Agora, não pode transferir responsabilidade, né? Pelo amor de Deus. Ninguém passou pano, nada. E eu também não vou sair agora aqui atirando e metralhando todo mundo enquanto tem chance matemática. E saibam vocês que o prejuízo da torcida emocional, o prejuízo financeiro de visibilidade para os clubes, a vergonha, a desvalorização da marca são flagrantes e indiscutíveis. Indiscutíveis, são cruéis demais. E saibam todos que para nós também o prejuízo é gigantesco. De visibilidade, de interesse, de viabilidade para se fechar contratos publicitários, de viagens mais desgastantes, né? Bola está aí. Só para tombos, acho que ele foi umas 3 vezes. Nos tempos de queixo duro, não foi de avião, não. Língua preta. Língua preta, isso. Língua preta. Chegava lá até quadrado o Boles. Até quadrado. Mas estávamos lá. Mas nós fomos. Então é tudo mais sofrido, é tudo mais sacrificado. Então tá todo mundo na mesma barca. Eu só acho que é pouco inteligente sair agora, quando ainda existe uma chance, sair aqui metralhando, botando todo mundo no muro e acionando um pelotão de fuzilamento. Eu não vou fazer isso. Não vou. E depois do fato consumado, e tomara que ele não se consume matematicamente nem para o Guarani nem para a Ponte, depois do fato consumado, serenamente, educadamente, profissionalmente, ouvindo os nossos ouvintes,
conversando com especialistas, fazendo uma análise com um pouco mais da razão, com toda a razão e com zero de emoção, a gente vai tocar em assuntos importantíssimos, nevrálgicos, e que causaram tudo isso. Só que eu acho que agora já tem tanta porrada, mas já tem tanta bagaçada, que a gente vir aqui de forma oportunista e começar só a bater, se existe a chance ainda. O que é que vai adiantar bater? Vejam o comentário que eu fiz ontem, de que os jogadores tinham que ter consciência que no caso de um rebaixamento, eles estarão indelevelmente na história negativa do clube, que eles estarão eternamente nas redes sociais, que os filhos e netos deles, quando forem ver lá a carreira do avô, do pai, vão falar, pô, meu pai caiu, olha o que esse comentarista falou aqui, que eles não jogaram nada, que eles não correram. Hoje é o negócio, a história é eternizada em um segundo, através do milagre da internet, do YouTube, do Google e de outras ferramentas eletrônicas. Até isso eu falei, até me excedi, isso não é problema meu, para ver se mesmo às vezes inconscientemente a gente consegue de alguma maneira contribuir com o futebol de Campinas. Quando eu falei lá atrás que o Guarani tinha chances, vejam o segundo turno que o Guarani vinha fazendo, chegou ali no limiar de sair da zona de rebaixamento, aí teve uma nova recaída mesmo jogando bem na maioria das partidas. Eu fiquei sozinho nessa para tentar botar uma pilha, para tentar passar uma palavra de alento. Agora, chegar nesse momento e apagar um incêndio com gasolina, isso eu não vou fazer. Não vou fazer, não esperem isso de mim. Não é do meu perfil, do meu caráter e da minha identidade moral e até familiar. Eu não vou fazer isso. Nós apontamos todos os erros, nós fizemos todas as críticas, mas agora, de forma oportunista, depois que o corpo já está estendido no chão, eu chegar lá e dar mais. Quando estava de frente comigo pau a pau, eu fiquei na minha. Agora que o corpo está estendido no chão, eu vou lá e dou mais 3 tiros na cabeça. Não esperem isso de mim. Não esperem, que aí eu vou decepcioná-los. Vamos, o PP foi lá e retirou o que disse o Gleger na transmissão de ontem, depois que a Ponte levou o segundo gol. O Gleger, que é o nosso especialista, o nosso goalkeeper. Fala aí, Gleger. Eu fiquei com a impressão de que o Pedrão meio que vacilou no gol, cara. A bola parece que estava na mão dele ali, no roll tap. E não foi o Nicolas que fez a jogada, né? Foi aquele menino. O Borás. Borás. De novo esse cara aí, hein? Pelo amor de Deus. Esse cara que fez a jogada, tá? Foi ele que fez essa belíssima jogada. Golaço, né? Mas eu fiquei com a impressão de falha do Pedrão. Não sei a impressão do Tigrão aí, mas não foi uma bola difícil. Era uma bola defensável. O Wesley bate no canto dele. Não sei se movimento errado. A bola acaba passando no meio da mão do Pedrão. Ele parece que ele tentou escolher o canto, né? É, exatamente. É isso. Falhou o Pedrão. Falhou o Pedrão, foi isso que disse o Gleger. Vamos com as mensagens na sequência, BP. Coloca na sequência. Isso, na sequência você disse que ele falhou. É verdade. Pode achar minha fala aí, não é falha. Minha fala, eu digo que a bola passou entre as mãos dele. Valeu, Tigrão. É isso aí, esclarecendo tudo. São 18h03, temos várias mensagens. Vamos com a participação do ouvinte através do Fala Galera e outros comentários, né? Participações em relação à situação de Ponte Guarani, Guarani e Ponte Preta. Muitos ouvintes acabam citando o Batistão, mas hoje é o Boris que está aqui na apresentação do programa, mas isso é força do hábito, tá bom? Vamos lá, vamos na sequência com mensagens de áudio aqui na Bandeirantes. E para falar aí do nosso Guarani, que coisa de louco, né? Porque você vê os jogadores, eles se esforçam, eles lutam, mas eles não conseguem dar mais do que estão dando, né? Não dá para jogar aquilo que não se consegue jogar, não é verdade? Então eu acho que assim, na minha opinião, velho, para vocês todos, e bugrinos aí, a torcida, os caras merecem respeito. Eles são profissionais da bola, eles fazem o que eles podem fazer. E isso ficou muito patente nos jogos aí que a gente tem assistido nesse campeonato, né? No Paulista, agora na Série B,
Realmente o Guarani tá com problemas sérios, não é? E muito possivelmente problemas tão sérios que precisam levar o Guarani para a Série C. E a gente não sabe o que é, né? Não adianta muito a gente ficar acusando todo mundo, né? E dirigente, não sei mais o quê. Mas que motivos seriam esses que estariam levando o Guarani para a Série C? Eu penso que isso a gente deve saber. Enquanto torcedor, a gente teria o direito de saber. Teria ou não teria? É isso, a mensagem do Cláudio. Vamos lá, na sequência. Uma temporada, sendo que... Fala, boa tarde, pessoal aí da Band, é o Flávio Gaúcho. Buenas. Tchê, o negócio é o seguinte, né? Eu acho que de 0 a 100% a chance da Ponte ser rebaixada pelo que está jogando é 160%. Do Guarani, 168% de chance de ser rebaixado. Porque do jeito que estão jogando bola, vão ser rebaixados também na C. A coisa tá feia. Mas é muito triste a gente ver o nível de futebol dos dois times aqui de Campinas. E aí eu entendo a posição do Tigrão, do Batista, que tem que valorizar os times, mas falar que são os gigantes, que são os times grandes da divisão, já foi o tempo. Quem vive de passado é museu, e olha que museu hoje em dia está meio embaixo. Então acho que a gente tem que olhar para o futuro, e é uma pena de ver aonde chegar. Um abraço a todos aí. Valeu, mais uma. Boa tarde, Bolas. Opa. Pessoal, tudo bem? Aquela velha máxima de que tudo que começa mal acaba mal está sendo aplicado na Ponte, né? Infelizmente. A gente sabe que a MRP apareceu aí do nada, né? Com muita dúvida sobre a sua capacidade. E até hoje o que eles mostraram pra gente são 2 rebaixamentos, um efetivo e outro muito próximo. Eu acho que sim, qualquer pessoa que assuma um time como a Ponte, qualquer time, né? Que tenha a história que a Ponte tem que ter responsabilidade, né? Eles não tiveram, até hoje não tiveram responsabilidade. Eles entraram lá e olha o que está acontecendo. Nós estamos próximo do 2º rebaixamento. Eu acho que tem que ter vergonha e falar, olha, não dá mais e sair, né? Já deu, né? Já deu. 2 rebaixamentos tá bom. Na sequência, mais. Batista e equipe, boa noite. Com relação à Ponte Preta, tô sussa, tô tranquilo, tô de boa. Afinal, o nosso guru Mor Eberlin disse que a ponte não cai. Tô confiante. Adalberto, Jardim Piranga, Campinas. Mais uma. Boa tarde, Batista e pessoal da Band. Aqui quem fala é Jonas do Cambuí. Jonas. Minha mensagem é, se não chamar o Brigato, vai cair. Ele já tirou nós de 3 rebaixamentos e vai tirar a 4ª vez. Ele é um milagreiro. Se o Berlim não fizer isso, tchau. Um abraço. Outro, mais uma. Boa tarde, Batista. Boa tarde, pessoal da mesa aí. Boa tarde. Cleiton de Campinas, Ponte Pretano. Fala, Cleiton. É o seguinte, o Marco Eberlin ele deve renunciar, meu. Ele não tem condições de dirigir a Ponte Preta. Ele é muito ruim, meu. Infelizmente, ele falou que as gestões passadas aí acabou com a Ponte Preta. Ele só tá acabando só de fazer o serviço, só isso só. Ele deve renunciar, na minha opinião. Abraço a todos. Valeu, outro pra você, mais uma. Boa tarde, Boris. Boa tarde. Leandro Boris e amigos da Band. Tudo bem aí? É o seguinte, a Ponte tem 50% para cair e 50% para subir, para não cair. Só que esse time é muito ruim, hein, Boris? Eu fui no campo ontem de novo, olha, pelo amor de Deus. Complicado. Fui no derby ontem jogou pior que o derby. É verdade. Ah, não, assim não dá, né? O time é muito ruim, tem jogador ali que não tem condições. Eu não sei onde é que o Eberlin ainda tá batendo na tecla que dá para escapar. Daria para escapar, mas se jogasse um pouquinho de futebol, mas o time tá muito ruim, cara. Tem uns caras que não tem condições ali. Mas vamos aguardar, né? Como diz o Carlos Henrique, vamos aguardar. Mas eu acho que tem 50% de chance de cair e 50% de continuar na série, ok?
Ok. Um abraço a todos. Outro. Toninho, bairro Matão, Sumaré. Valeu, Toninho. Um Opa. abraço pra você. Mais uma. Batista, Pedro Henrique fazendo a São Quirino, Ponte Pretano. Eu acho que o Elvis deu a letra, viu? O último apaga-luz, jogador bando de frouxo, jogou a toalha. Ele mesmo não é um exemplo de profissionalismo, o tamanho da barriga dele para jogar futebol, e ele deu uma ducha de água fria na torcida da Ponte Preta. Estamos com zero esperança, porque os jogadores não estão nem aí. No fim do ano, como o Elvis disse, eles vão embora e a Ponte Preta fica. Então não temos um elenco comprometido. Acho que faltou um pouco de comando. Talvez um gerente de futebol, um homem forte. Infelizmente, estamos dependendo da sorte. Grande abraço a todos. Outro pra você. Aliás, a entrevista do Elvis na íntegra já está no nosso canal para você que não pôde acompanhar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Temos mais mensagens. Vamos lá. Boa tarde a todos os da Band, os ouvintes também. É o Rogério do Ouro Verde. Rogério. Então, como o Elvis falou aí na entrevista, ele só confirmou que a gente já tá cansado. O ano passado jogou 3 jogos para não cair. Esse ano mais 3 jogos para não cair. O ano que vem vai ser outro sofrimento. Sabe, tá na hora, sabe? Eu fui hoje cobrar alguns torcedores da torcida organizada da Ponte sobre a omissão dos conselheiros da Ponte Preta. Sabe os conselheiros? Então, tá, ninguém botou a cara. Aí a torcida organizada falou para mim que é tudo comprado, tudo mesmo a panela do presidente. Então fica difícil, sabe? Fica difícil o torcedor ir pro estádio, gastar dinheiro, sabe, gritar. E todo ano é a mesma história. Todo ano vai chegar faltando 3 jogos para cair. Sabe, o torcedor da Ponte tá muito machucado, cansado. Tanto que, ó, há 3, 4 anos atrás o torcedor brigava, ia lá no centro de treinamento e chegava junto com os jogadores. Aí hoje você nem vê torcedor cobrando nada, nem o time lá de baixo também não cobrou, não fez nada, sabe? Então, sabe, Campinas tá virando uma chacota pros outros times. Até o Rio Branco aqui tá subindo e nós tá descendo. Valeu. Mais uma, só pra gente descarregar essa primeira leva de participações, que é sempre muito importante aqui conosco. Vamos lá. Oi, Boris. Oi. Aqui é o Clóvis de Medina de Indaiatuba, Ponte Pretano. Beleza. Olha, do jeito que tá indo, quando o presidente vir dar declaração e falar que a ponte não vai cair, porque não tem jeito. Onde vai o Guarani, vai a ponte. Esse futebolzinho medíocre que tá jogando aí, mais 3 jogos aí, vai ter jeito não, meu filho. Ele vem falar aí que não vai cair, ele já tá falando isso aí faz tempo já. E jogador, acho que o único que joga é o nosso goleiro. O resto, ele tomou uma falha, ele fez uma falha no segundo gol ontem, mas ele reconheceu a falha dele, que ele abaixou a cabeça. É isso aí. Agora, falar que não vai cair, Vila Nova, Sport, Avaí, Vila Nova lá, Sport aqui e Avaí, último jogo, não tem condição. Valeu, Boris. Valeu. Um Abraço. Tchau, Muito tchau. obrigado. Valeu. É isso. Mais uma. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Edson Lencioni da Chácara Primavera. O seu Alaal, quando foi contratado, eu falei que ele é cheio de querer inventar, né? E aí ele começou inventando, né? Primeiro trocou goleiro sem necessidade nenhuma, né? Já falhou contra o Botafogo e falhou agora 2 vezes. Aí foi 2 peru que ele tomou. 2 peru, um goleiro que sem agilidade nenhuma para pegar aquela bola que bateu na cabeça do cara, foi para dentro do gol, passou do lado dele a bola. E ele faz mudanças que não tem necessidade, né? Ele sabe que não vai agregar nada e faz a mudança. Ele fez contra o Botafogo, estava ganhando o jogo, perdeu o jogo. Botar aqueles 2 jogadores em campo lá é para perder o jogo, né? Ele sabe que não vai agregar. Aí ele desmancha o time inteiro e só fazer a substituição, para quê? Fazer por fazer, deixa do jeito que tá, pô. Deixa o cara cansado, que é melhor do que os caras que estão no banco. Então não substitua. O lá é muito fraquinho, né? Muito fraquinho. Infelizmente caímos também por culpa dele. Esporte em debate. Mais uma, vamos lá. Batista, José Carlos. Fala, Zé. Campineiro, hoje residindo em São Sebastião, São Paulo. Torcedor do Bugre. Independentemente se o Bugre fica na segunda ou vai para a terceira, teríamos que manter esse técnico aí. Ele é muito bom. Espero que ele não saia do Guarani. Uma boa tarde
e até uma próxima oportunidade. Valeu. Muito bem. Tá aí, portanto, esta primeira parte da participação dos ouvintes conosco através das mensagens de áudio. Acho que no meio do caminho houve um chamado Tigrão, né? O Tigrão queria falar alguma coisa. Pois não, Tigrão, fica à vontade. Sem querer interromper, Vamos lá. A cesta tá cheia hoje, hein, Bolis? Tá, tem bastante. Isso é bom, muito bom. Mostra a credibilidade. Muito bom. Aliás, a audiência da Rádio Bandeirantes é impressionante. Graças a Deus, né? E graças aos nossos ouvintes, que a gente agradece aqui de coração. Mas assim, ó, eu se fosse comissão técnica da Ponte ou dirigente da Ponte hoje, qual que seria o meu discurso? Eu chamaria os caras no canto lá, claro, ver o que está acontecendo, e se for ter premiação, já fala o valor também, porque ajuda. Quem disser que não ajuda está sendo demagogo, está escondendo o sol com a peneira. Ajuda sim, já abre, chuta a bolsa, igual fazia o Beto Zini no vestiário. Chutar a bolsa era quando ele abria a burra e aumentava a premiação. Bom, depois disso, eu só diria o seguinte, Bolis, assim, ó, o campeonato acabou contra o Paysandu e a Ponte está rebaixada. Pô, mas peraí, você está pagando o bicho dizendo que já está rebaixada? Sim, eu chamaria todo mundo lá naquela sala de reuniões lá do hotel onde a Ponte se concentra, ou no centro do gramado, qualquer lugar. Ó, o campeonato acabou na segunda-feira. A Ponte perdeu para o Paysandu de 2-1 e a Ponte está rebaixada. E eu estou trazendo um dinheiro aqui para que vocês agora disputem o acesso da Série C para a Série B em 3 jogos. É isso que eu faria. Aliás, em cima do que levantou o Tigrão, CH, gostaria de ouvi-lo também nesse momento complicado. Os 2 times de Campinas, matematicamente, ainda não foram rebaixados, obviamente, nem o Guarani, nem a Ponte, né? O Guarani aí com 99,29% risco de rebaixamento, mas tem 3 jogos também, assim como a Ponte, o Amazonas em casa, o Brusque fora e fecha contra o Ceará. Muito provavelmente o Ceará vem a Campinas sem nenhuma chance de classificação. E na Série B, diferentemente da Série A, do 5º ao 16º não representa absolutamente nada. Não tem vaga na Sul-Americana, não tem Copa do Brasil. Então pode chegar a Campinas só para cumprir tabela ou visando uma partida de acesso. E a Ponte Preta tem o Vila Nova, ainda com uma possibilidade de acesso bem remota. O Sport, esse sim, brigando pelo acesso. Pode ser até o jogo em Campinas, o jogo do acesso. E na última rodada com o Avaí praticamente para cumprir tabela. Qual você acha que deve ser a estratégia correta? A gente só vai saber depois, no final do campeonato, obviamente. Mas qual deveria ser a estratégia dos dirigentes, juntamente com o elenco, comissão técnica? Tira o time de Campinas, leva por um período aí de treinamentos fora da cidade, a questão aí do bicho, outras situações que seriam importantes, fundamentais nesse momento, visando a permanência desses 2 times, CH? Ô Bolis, a situação é muito complexa, né? Esse jogo do Paysandu, eu passei a semana inteira passada falando de mobilização. O que aconteceu? Nada. A torcida não foi no campo, não teve promoção e o time jogou uma porcaria de futebol. Então a situação é muito complicada. Tudo que a gente fala aqui é mais torcida do que uma coisa racional. Racionalmente, a Ponte joga o pior futebol entre os 20 times da Série B. E como é que você projeta um negócio, um futuro diferente para um time que joga tão mal? Se nem contra o Paysandu, que é um time no máximo, ok, assim, para ter uma baita boa vontade, a Ponte foi dominada dentro de casa, precisando da vitória, desesperada para não cair. E incomodou o que o Paysandu? O que a Ponte fez ontem? Qual foi a produção do trabalho dela? Nenhuma. Um festival de incompetência. Agora, nesse ponto, nessa situação, nós temos que ficar estralando o dedo aqui e falar assim, olha, faça isso, faça aquilo. Os caras meteram o time nessa confusão, diretoria, jogadores e comissão técnica. Eles têm que ter a resposta. Qual é o grande problema? Por que esse time não joga? Será que não está mal treinado esse time? Será que será que a coisa não transita lá, futebolisticamente falando, de uma maneira não ideal? Não sei. O campo está mostrando que é isso. Que o time é mal treinado. O time é ruim? É ruim.
mas não é pior do que o 10º colocado, tecnicamente falando. Agora, futebolisticamente falando, no momento, é o pior time entre todos. Tudo que é possível já deveria ter sido feito. Não só nas 3 partidas. Por que essa atitude não foi cometida? Se é que dá para fazer mais alguma coisa, espero que dê, porque essa é a minha torcida. Mas é diferente da análise. Eu pergunto a você, por que não foi feito tudo que era possível para não perder do Paysandu e vencer o Paysandu? Então fica complicado, né? Eu não tenho dever nenhum como jornalista e como crítico esportivo de ficar encontrando caminho para a diretoria da Ponte. Esse trabalho incompetente que foi feito. Agora, eu torço muito para que eles encontrem um caminho. É diferente o meu sentimento da análise fria, não é? Como é que não ganha do Paysandu, Boles? Paysandu é um time extremamente limitado. Agora vai ganhar do Vila Nova fora de casa? Vai conseguir ganhar os outros jogos? Eu espero que sim. Sinceramente, essa é a minha torcida. Porque eu entendo que se a Ponte permanecer, é bom para todos, para nós também. Agora fica difícil, né? Fica muito complicado. Ontem não poderia ter acontecido a vitória do Paysandu. A gente disse depois do derby, né, a derrota em casa da Ponte Preta, que a Macaca teria aí 3 jogos fundamentais na sequência. Brusque ganhou, Paysandu, não poderia nem pensar em empate, perdeu. E aí tem essa situação na última rodada do Avaí, mesmo se tratando de um jogo fora de casa, mas o Avaí não busca mais nada nessa competição. Claro que tem a questão da mala preta, da mala branca, isso acontece na última rodada, não tenha dúvida alguma. Mas o jogo fundamental foi o jogo de ontem. Mas, felizmente, é coisa do passado, a Ponte acabou perdendo e tem 3 decisões aí pela frente. Olha, profissional que está me ouvindo agora aqui na Rádio Bandeirantes, eu vou contar para você. Se eu fosse começar uma oficina do zero agora, com certeza eu iria escolher a Uesco Ferramentas Elétricas. Sabe por quê? Além de ser uma marca inovadora, com lançamentos destaque todos os anos, ela possui excelente performance em todos os seus 150 modelos, para as mais variadas aplicações, tudo com o melhor custo-benefício do mercado. Tem martelete, furadeira, serra tico-tico, serra circular, tem ainda chave de impacto e com certeza a ferramenta certa para você também, tá bom? São mais de 10 anos fazendo parte do dia a dia do profissional brasileiro. Isso sim, é uma marca de peso, meu amigo. Então vem pra cá, garantir sua coleção com quem entende de trabalhar com eficiência. Já disponível nas principais revendas do Brasil, Ferramentas Uesco. Rádio Bandeirantes. Vamos dar um rápido intervalo comercial e já voltamos com muito mais para você. Fica participando conosco, 971021493. O Fala Galera, a sua opinião sobre a situação dos times de Campinas. Já tem muito mais em 85,7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta aqui com o Esporte em Debate de hoje, terça-feira. Vamos juntos até às 19h30 com muito esporte, muito bate-papo, muita informação para você. 971021493. Você segue participando, interagindo conosco. Vamos com mais mensagens, porém as mensagens de texto neste momento. Deixa eu colocar aqui. Boles, boa noite. Pela sequência dos jogos é mais fácil o Guarani escapar e a ponte cair. É o Zé Carlos do Jardim Bandeiras. Valeu, Zé, um grande abraço para você. Boles, parabéns pelo aniversário ontem. Como fazer futebol em Campinas com 2 times tão ruins? Abraços, é o Fernando Esmeriz. Valeu, Esmeriz, um abraço para você. Boa tarde, meu nome é Kathleen. Não sei o que o Elvis está todo nervoso. Pede para a torcida estar no campo para ajudar. O que ele me diz do derby? Tinha pouco torcedor para ele? Porque ele entrou em campo e nada. Não está certo ficar xingando, mas no caso da Ponte é melhor xingar do que os torcedores, entre aspas, partir para a agressão. Então, senhor Elvis, mostra o seu melhor e o time ajuda. Ou melhor, vocês jogarem como um time e parar de falar abobrinha. Porque quando o time está, não vejo jogo em campo. Aí tem o apoio, os jogadores nada. Aí o que me fala? Tá bom.
Valeu, Kathleen. Muito obrigado pela sua participação. Bola, que ano terrível no que tange futebol dos dois clubes de Campinas. Nós, torcedores do Bugre e da Macaca, cada jogo é teste para cardíaco. Enquanto a matemática não cravar o rebaixamento, para mim, meu Bugrão e a Macaca estão na disputa. Abraços, é o Laco. Valeu, Laco. Renato falou muito na derrota contra o Mirassol. Ontem não relou na bola. Jogadores da Ponte têm que calar a boca. É a opinião do Denis. Valeu, Denis. É hora de falar pouco, realmente jogar mais. Boa tarde, Boles. Gol da virada do adversário. Para a jogada com falta técnica. Mata a jogada. Não teria saído gol. Abraços. Alô, Carlos Matozinho. Um grande abraço para você. Sempre conosco, participando. Aqui foi a mensagem de manhã. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui. O Rafael, do Novo Campos Elíseos. Na Várzea, em Campinas e região, tem jogadores melhores do que os titulares da Ponte e do Guarani. Ele está dizendo que seria necessário fazer um garimpo. Valeu a todos que estão participando conosco. Tá chegando o Vladimir Catarino. Antes um recado da Pisocol. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. A Pisocol é parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Você já sabe, com Pisocol, colou, ficou. Vladimir Catarino chegando na área, atualizando as últimas informações dos times de Campinas. Ele começa destacando o Bugre e o Guarani. Em destaque, Vladimir. Oi, Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. O elenco bugrino está se preparando para a próxima partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser exatamente daqui uma semana, né? Terça-feira próxima, dia 12, no Brinco de Ouro contra o Amazonas. Das 3 partidas que restam no campeonato, o Guarani fará 2 partidas no Brinco e uma fora. Na lanterna da competição, a equipe ainda se fia nesta possibilidade de escapar do rebaixamento. Hoje, o Guarani está 8 pontos atrás do primeiro time fora da zona. Isso significa que, com 9 pontos em disputa, matematicamente ainda dá. Mas o time não tem mostrado futebol que faça o torcedor acreditar nesta possibilidade ao longo de toda a competição. O pensamento também se volta já para a próxima temporada. Aliás, uma reformulação muito grande deverá acontecer com o elenco do Guarani para a temporada do próximo ano. Alguns jogadores já se manifestaram que não vão permanecer, outros já receberam sondagens de outras equipes. É o caso, por exemplo, do Matheus Salustiano, já foi procurado pelo Náutico, né? Náutico que vai disputar a Série C, que deverá também ter o goleiro Douglas Borges. Mas as atenções se voltam principalmente com relação ao Caio Dantas, né? Que agora é o vice-artilheiro da Série B, foi ultrapassado pelo Eric Puga, mas é um jogador sempre muito visado. E o Goiás teria demonstrado interesse na contratação do jogador. A questão é que o Caio Dantas tem contrato até o final do ano que vem. E o Guarani conta com o jogador, quer tê-lo na disputa do Campeonato Paulista. Então, se tiver que sair, vai ter que ser através de uma negociação com uma compensação envolvendo também a equipe do Guarani. No que tange ao jogo contra o Amazonas, o técnico Alan Al vai ter muitos desfalques, muitos problemas. Jogadores 4 estão suspensos com 3 cartões amarelos, ou seja, nesta reta final, mais dificuldades ainda para o treinador bugrino escalar o time. Boles. Valeu, Vladimir. Já atualizando as últimas da Macaca. Vamos lá, CH e Tigrão comentando um pouquinho sobre o Guarani. Como é que você vê a preparação do Bugre visando esse jogo de vida ou morte contra a equipe do Amazonas, segunda-feira, aliás, é terça, né? O jogo do Guarani é terça, dia 12, às 9 da noite, contra o Amazonas, o Guarani com desfalques, o Alan Al com desfalques para escalar o time. Vamos lá, CH, qual a sua expectativa? Aliás, você já tá na área, CH. Vai lá, CH. Olha, eu sinceramente não sei nem o que te falar.
O time já inteiro não consegue dar conta de ganhar um jogo. Tem até jogado bem, sabe? Tem se esforçado. O técnico está fazendo o possível. E agora, quantos desfalques, Bolis? 4 ou 5? Rapaz, são vários, hein? Deixa eu atualizar aqui para você, ó. Vamos lá, o Guarani, Matheus Salustiano, suspensos. Salustiano, Gabriel Bispo, Anderson Leite e Pierre. São confirmados. E ainda jogadores que estão no DM. O Lua Dias, por exemplo, não jogou contra o Goiás, né? Não tem volante para pôr no jogo. Se o Leite, o Bispo e o Pierre estão fora, quem que vai ser o volante desse time? Bueno? Tá bom. Boa sorte aos envolvidos. O Guarani está enrolado. Está bem enrolado para armar um time competitivo para jogar o próximo jogo. Essa é a realidade. Evidentemente que o jogo não é contra a seleção da Inglaterra, né? É contra o Amazonas, que é um time que está melhor que o Guarani, que fez uma boa campanha, mas não tem grandes jogadores lá. Agora, o problema é jogar... O jogo é fora de casa, né, Bolis? Não é em casa, no Brinco, né? Isso já é uma grande coisa, né? O Guarani tem 2 jogos no Brinco, né? E sai para pegar o Brusque. Pelo menos não tem o deslocamento, porque jogar em Manaus é o ó do Borogodó. Adoro Manaus, mas para jogar, para sair daqui para lá, fazer uma partida de futebol é complicado. O Bolis, o favorito é o Amazonas, apesar de jogar aqui, cara. Apesar de jogar aqui. O time não se acerta, a bola não entra. Veja o que foi produzido no último jogo contra o Goiás e as coisas não aconteceram. Eu lamento falar tudo isso, né? Eu lamento muito. Agora, tem possibilidade de vencer? Tem, claro que tem. Vou repetir, o time que vem aqui jogar contra o Guarani não é nenhum super time. É um time batível. Mas o problema é que o Guarani não faz a parte dele, né, Bolis? E principalmente pelos erros individuais. Todas as vezes, pelo menos nas últimas partidas, que o Guarani toma um gol, eu não estou tirando o mérito do adversário, mas eu tenho que pontuar aqui os erros que o time comete. O gol que o time do Guarani tomou contra o Goiás não existe. Todo mundo sabe, o mundo sabe que o Sander é um jogador perigoso e não pode dar o último terço do campo para ele. Ele colocou o Alan Al 2 laterais que não deram conta de marcar o Sander, que cruzou para o Herculano fazer o gol de cabeça. Aí o filho do Mancini ficou olhando a morte da Bezerra, né? E deixou o Herculano fazer o gol de cabeça. O Guarani criou, teve até uma organização interessante, não tinha o Luan Dias, que deve ficar fora da próxima partida, essa precisa ser confirmada ainda essa informação, porque ele está em recuperação. Agora é complicado você projetar algo diante de um cenário desse, com um time virtualmente rebaixado. Como é que é a parte anímica desses caras? Como é que está a cabeça? Os caras já estão fazendo contato para ir embora de Campinas para arrumar serviço em outro lugar. Pode ter certeza do que eu estou falando. Eu espero que seja diferente. Sempre desejo isso. Mas o cenário não é positivo, não. É bem preocupante, Bolis. Aliás, o CH, antes de passar para o Tigrão, e também eu quero ouvir o Tigrão, depois na sequência, sobre esse questionamento. Obrigado, hein? O CH, olhando aqui na teoria, evidentemente, o Guarani tem Amazonas, Brusque e Ceará. 2 jogos em casa e 1 fora. A Ponte tem Vila Nova, Sport e Avaí. Vila e Avaí. Na teoria, não dá a impressão de que os jogos do Guarani, estou dizendo na teoria, são mais fáceis do que os jogos da Ponte, ou nesse momento, final de campeonato, não tem nada a ver essa situação, porque pesa muito toda a campanha, toda essa situação. E claro que a gente tem que levar em conta que o Guarani tem 31 pontos. A Ponte, apesar de estar na zona do rebaixamento, tem 38. Já há uma pontuação superior ao Lanterna, que nesse momento é o Guarani. Mas a sequência, os 3 jogos, qual time de Campinas tem, na teoria, uma sequência mais, não vou dizer tranquila, longe disso, mais fácil, que pode vencer, no caso aí, os 3 jogos? Eu vou responder com uma colocação muito clara para mim. Independente do adversário, é mais fácil o Guarani ganhar uma partida do que a Ponte. Porque o Guarani desempenha melhor que a Ponte nesse momento. Está mais organizado. É que a bola não está entrando. Você assiste o jogo do Guarani, assiste o jogo da Ponte, em pontuação, se o futebol fosse correto, né, e ele é cheio de armadilhas, quem tinha que estar na última colocação era a Ponte, pelo futebol que está apresentando no segundo turno. É o pior entre todos.
Então, independente dos adversários, até acho que os adversários da Ponte são um pouco mais complicados, mas é coisa mínima. Em termos de apresentação, de desempenho, de projeção da realidade de cada um, eu acho que o Guarani tem chance de pontuar mais em 3 partidas do que a Ponte. Boris. Beleza, já o Tigrão, antes, 2 informações, tá rolando a Liga dos Campeões da Europa e o Real Madrid tá perdendo de novo, tá perdendo em casa para o Milan, 4ª rodada, a Liga dos Campeões mudou, agora são 8 rodadas, né, 8 rodadas, tá perdendo mais uma, o Real Madrid perdeu recentemente o clássico no Campeonato Espanhol para o rival Barcelona e agora tá perdendo para o Milan pelo placar de 3-1. Alô, ouvinte, aposto que você já deve ter se perguntado, será que eu vou terminar o ano sem conquistar o meu 0 quilômetro? Se esse é o seu caso, fique tranquilo, porque começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Lá, o seu dinheiro vale mais, com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Confira só as condições que eles prepararam para você. Tem o Nivus, conversões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. Tem ainda o novo T-Cross Highline com bônus de até R$10 mil, com o seu usado na troca mais teto solar grátis. Ainda o Polo com bônus de até R$9 mil, com o seu usado na troca mais taxa zero. E o Taos com bônus de até R$26 mil, com taxa zero em até 24 vezes. Todos com documentação mais IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Não perca esta chance. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Vamos lá, Tigrão, comentando o Guarani que se prepara para pegar na próxima terça-feira, daqui uma semana, o Amazonas no Brinco. E você quer saber o quê, mais ou menos assim, de mim, Bolis? Qual a sua expectativa, Não, Tigrão? dá pra você pingar a bola macia igual você pingou pro CH? Nós fazemos um pinga-fogo aqui. Vai lá, me ajuda aí, vai. Vamos lá, Tigrão. Guarani cheio de desfalques, a dúvida do Lua Dias, Salustiano Salu não joga, são praticamente aí na questão do volante, poucas opções, tem o Lucas Araújo que deve jogar, porque o Pierre não joga, o Anderson Leite, Matheus Bueno ainda é dúvida, e evidentemente tem essa sequência de 3 jogos. E em cima disso, para você, quem tem a sequência, entre aspas, um pouco mais fácil nesta reta final dos times de Campinas? Tá, eu vou falar primeiro do Guarani no jogo contra o Amazonas. Você sabe qual que é o problema de quem escapa e não sobe? Perde dinheiro. Quer que eu repita? Quem escapa matematicamente e matematicamente não sobe, perde dinheiro da mala branca. Ninguém tem interesse na derrota ou na vitória do Amazonas. Porque o Guarani, dificilmente, e isso é lamentável, é muito triste, é frustrante para todos nós, mas ninguém que está à frente do Guarani brigando para escapar do rebaixamento vai acreditar que o Guarani vai conseguir chegar a 16º. Então, não tem mala branca nem para o Amazonas. E muito menos para o Guarani, porque o Amazonas também, a derrota dele não interessa para ninguém. Em sendo assim, e eu estou falando isso para chegar a uma conclusão, esse sim, não para o Guarani, mas para o Amazonas, é um jogo tipicamente de solteiro e casado. Amazonas, mas tem que ter até a torcida, que tem que honrar a camisa, tudo isso vai acontecer. Agora, um joga tipicamente para cumprir tabela e sem ter nenhum incentivo, e o outro ainda joga com parcas mínimas, sofridas possibilidades matemáticas, mas ainda tem. Então, a conclusão é que as chances, mesmo muito desfalcado, do Guarani ganhar o jogo são gigantescas. E o Guarani, com todos à disposição, hoje joga um futebol melhor do que o da Ponte, e o derby mostrou isso. E a campanha do segundo turno mostrou isso. Agora, está em primeiro lugar quem ganhou mais pontos em 35 rodadas até agora, e está em último lugar quem ganhou menos pontos em 35 rodadas até agora, infelizmente. Então não dá para eu desdobrar o campeonato em 2. De forma nenhuma. O
campeonato é um todo. Por isso que ele é um campeonato de regularidade. Regularidade. E na regularidade, a Ponte foi irregular demais no segundo turno. E o Guarani foi irregular demais, fazendo em 19 jogos 11 pontos no primeiro turno. Então não dá para dizer, e não estou aqui querendo fazer contraponto a nada, mas está em primeiro lugar quem ganhou mais pontos em 35 rodadas, está em segundo quem ganhou mais pontos em 35 rodadas e só não ganhou mais do que o que está em primeiro, está em penúltimo quem ganhou menos pontos em 35 rodadas e só não está em último porque ganhou mais pontos do que quem está em último em 35 rodadas. Aqui, a minha tela aqui, o meu radar, ele não analisa o segundo turno ou o primeiro turno, ele analisa o campeonato. E no campeonato está em último o Guarani, lamentavelmente, porque ganhou menos pontos no campeonato inteiro, até agora. E pode sair de lá. Pode sair. O Guarani pode chegar a 40. Isso. Em 31 pode chegar a 40. E com 40, não escapa para mim com 40. Por isso que eu acho que a situação é irreversível. Nesse momento, Tigrão, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, claro que probabilidades, contas, com 40%, o risco ainda é de 87,5%. Com 40 pontos, 87. 40 pontos. Então, eu acho que não escapa com 40. De jeito nenhum. Infelizmente, hein? Falo isso, assim, eu disse aqui outro dia, pô, um momento horroroso para todos nós aqui, essa situação dos dois clubes. O Guarani pela pontuação muito atrasada e a Ponte pelo futebol paupérrimo. Se a Ponte tivesse jogando o futebol de intensidade de alguma organização que o Guarani está jogando neste momento, a Ponte teria 80% de chances de escapar nos 3 jogos finais. O problema da Ponte não são os adversários. Por incrível que pareça. Ontem a Ponte perdeu para ela. O Paysandu é um time esforçado, uma camisa fortíssima no norte do país, de muita história, de uma torcida espetacular, né? E lota lá a Curuzu, lota o Mangueirão. No Clássico Repá, uma coisa sensacional, muito maior em termos de público do que o nosso aqui. E o Pepe, seu Zé Macia, falou uma vez, ele que frequentou o Brasil inteiro aí trabalhando em futebol, ele falou uma vez, olha, Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, Grenal, ele falou, os 2 mais pegados que eu conheço são o Derby de Campinas e o Repá, que é o clássico lá de Belém. Então, o Paysandu é muito grande. O Paysandu é muito grande, mas o time do Paysandu é muito fraco. E o Paysandu entrou em campo ontem, depois de ter conseguido uma virada contra o CRB com um jogador a menos. Olha aí o jogador a menos aí. Um jogador a menos. Virou para cima do CRB. Virou. O Alvarinho foi expulso. Aliás, esse foi do Amazonas, né? Também virou. Mas o Paysandu virou o jogo para cima do CRB e por ter virado o jogo para cima do CRB, ele veio para perder até o finalzinho, marcou o gol na última bola do jogo. Em casa, lá na Curuzu. Por isso que o Paysandu veio a Campinas com 2 pontinhos a mais que a Ponte. 2. Então, se nós estamos falando tudo isso que estamos falando do time da Ponte, nós temos que dizer que o Paysandu tem a mesma fragilidade. Só que está com mais intensidade, está mais organizado. Então, ontem a Ponte primordialmente perdeu para ela e depois perdeu para o Paysandu. Primordialmente ontem a Ponte perdeu para ela. E aí o Paysandu se aproveitou disso. A Ponte não chuta no gol. Então, se você me perguntar, não preciso nem olhar os adversários. Quem é que vai fazer mais pontos nas 3 rodadas finais? Pelo momento, podendo contar com seus principais jogadores, pelo menos nos 2 jogos finais, já que para o próximo está muito desfalcado, o Guarani deve fazer mais pontos que a Ponte. Não será suficiente para escapar, infelizmente, né? Mas esse jogo contra o Amazonas é diferente. É
amistoso puro. O Amazonas vai vir aí com a perna pesada da viagem, né? Aliás, a performance do Amazonas fora de casa é muito ruim. Ele foi muito forte dentro dos seus domínios, lá em Manaus. Então tá respondido, Boles. Sem precisar. A Ponte tem Vila Nova, depois tem Avaí, depois tem o Sport. Sport é o último, não? Não, penúltimo. Vila Nova, Sport e Avaí. Isso. E o Guarani tem Amazonas, Brusque e Ceará. Não, o Ceará já é um jogo dificílimo, mas é em Campinas, né? O Ceará tá na luta ainda porque ele tem 57, independentemente do que acontecer hoje com o Mirassol que joga, o Mirassol tem 59, o Sport também tem 59, né? Então ele fica a 2 do G4. Então, o Ceará, o jogo é em Campinas, é o jogo mais difícil do Guarani em tese. Eu acho que o Guarani tem tudo para fazer 6 pontos contra o Brusque e contra o Amazonas, pela ordem Amazonas e Brusque, e depois contra o Ceará. Vai depender da situação do Ceará. Se o Ceará já tiver com a vida resolvida, já tiver subido, é outro jogo. Tiver precisando dos pontos, como deve estar o Sport quando vier a Campinas, então a última rodada é terrível para a Ponte e para o Guarani, né? Aliás, o Sport é penúltimo, senão não daria para fazer os 2 jogos no mesmo horário, porque a 38ª é tudo no mesmo horário. Como é que ia jogar Guarani e Ceará no Brinco e Sport e Ponte no mesmo dia, no mesmo horário, no Majestoso? Não, é que a Ponte vai estar lá em Florianópolis. Beleza. E também, provavelmente, com o Avaí do mesmo jeito que vem o Amazonas para Campinas, já cumprindo tabela. E a Ponte ainda talvez viva na competição. Então tem muito campeonato ainda. O que nos tira um pouco o tesão de passar um pouco mais de otimismo, especificamente no caso da Ponte, é o fato do time não estar jogando há muito tempo. Agora, eu não vou abrir mão daquilo que eu falei aqui já repetidamente. O meu campeonato é de 38 rodadas e não de 19. É isso aí, olha, o ouvinte mandou aqui pra gente o Carlos do Satélite, que a Chape não ganha nenhum dos jogos dos 3 que tem. São jogos complicados realmente. Soma que o Guarani pode escapar com 40. Pode, ninguém está dizendo que não pode. É que assim, o recorte atual é esse, de acordo com a matemática. Eu me recordo do Fluminense no ano de 2009. O risco de rebaixamento do Fluminense era de 99 ponto alguma coisa, quase 99,9. E o que aconteceu? O Fluminense não caiu. Então é o recorte atual, deste momento, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, é uma estatística, com 40 pontos o risco de 87%, com 41, 62%, com 42, 36% e com 43 diminui para 11%. Veja só que o Amazonas já tem 45%, não tem praticamente nenhum risco de rebaixamento, assim como tem 44 pontos. Quem tem, ninguém tem agora nesse momento 44, mas o Paysandu tem 43, um risco mínimo de 11%. Já informações da Ponte Preta, já mais mensagens. Olha, na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com o saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque em instantes, o seu dinheiro já está na conta. É a KTO sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Faça seu cadastro utilizando o cupom CAMP20. CAMP20 e ganhe 20% de bônus no primeiro depósito. Bônus limitado a R$100, válido somente para o primeiro depósito. Acesse o site kto.com, aproveite o cupom CAMP20 e jogue junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Bandeirantes. Vamos com o Vladimir Catarino atualizando a Ponte Preta aqui no Esporte em Debate às 18h52. Oi, Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Nesse day after, após a derrota ontem 2-1 de virada para o Paysandu no Majestoso, o clima de desconfiança e de preocupação toma conta do torcedor pontepretano nesta luta contra o rebaixamento. Afinal, a derrota, aliada à vitória do CRB, colocou a Ponte Preta na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, faltando apenas e tão somente 3 rodadas para terminar a competição. O time saiu à frente do placar, gol marcado pelo Matheus Silva de cabeça, mas acabou tomando a virada
tomou gol do Borassi ainda no primeiro tempo e o Wesley Garcia no segundo tempo deu a vitória ao Paysandu pelo placar de 2-1. Ontem, ao final da partida, na zona mista, o meia Elvis, um dos principais líderes desse elenco pontepretano, deu uma declaração bastante forte, um desabafo, dizendo inclusive que tem recebido ameaças por parte de alguns torcedores da Ponte Preta. Vamos ouvir novamente o que disse o Elvis. No primeiro tempo jogamos melhor, tivemos mais chance, mas não fizemos o gol. E depois na minha expulsão, no meu ver, o juiz vem bem mal intencionado. Até eu tenho 2 amarelos, falei com ele ali 1 hora de uma falta, ele já me retrucou, eu sabia que ele me dá amarelo. Não tem que dar desculpa não, acho que o torcedor tem que cobrar, mas não vai trocar o time agora, né? Então acho que xingar, ficar ameaçando, como eu tive ameaça aí já, não adianta bosta nenhuma. Tem que apoiar o time agora e ano que vem daí o presidente monta um time melhor e a gente vai embora para seguir a nossa vida. Claro que todo tipo de ameaça, o tipo de violência, tudo deve ser desprezado. Deve ser punido, inclusive, né? Mas também o Elvis não pode reclamar e nenhum jogador da Ponte Preta pode reclamar de falta de apoio do seu torcedor, né? A torcida tem feito a sua parte, mais de 15 mil foram ao derby. Ontem tivemos pouco mais de 3 mil torcedores, ou seja, não é por falta de apoio do torcedor que o time da Ponte Preta tem feito uma campanha muito ruim, principalmente no segundo turno, né? O segundo turno da Ponte Preta é muito fraco, apenas 12 pontos feitos até aqui. Ontem não teve entrevista coletiva com o técnico Nenê Santana. Quem compareceu à sala de imprensa foi o presidente Marco Eberlin, que deu um pronunciamento, sequer permitiu que perguntas fossem feitas. Ele garantiu a permanência do Nenê Santana até o fim da temporada e garantiu também que a Ponte Preta não vai ser rebaixada. Quero dizer para vocês o seguinte, a Ponte sempre tem comandante na NAU, não é diferente agora. O Nenê um pouco triste, chateado, não quer dar entrevista. Continua à frente da equipe, tem colaborado, tem ajudado e é assim que nós vamos fazer, tá? O Nenê continua à frente, nós estamos atrás de um treinador, tem um nome bem já conduzido para que venha para comandar no Paulista, mas a gente entende que quem pode tirar a Ponte Preta dessa situação e vai tirar, a Ponte não cai, é o pessoal que está aqui. Quanto ao jogo, para não ter pergunta, nós tivemos 3 substituições por contusão. As 3 substituições do intervalo foram por contusão. O tornozelo do Matheus Silva está extremamente inchado, ele levou uma pancada. O Iago levou um pontapé no joelho, está com o joelho extremamente inchado. E quem que é o outro, Paulinho, que saiu? O Luiz Felipe sentiu o músculo adutor da coxa. Então são 3 substituições por contusão. Tivemos a expulsão, que eu acredito que realmente o jogador nosso acabou pegando o jogador do Paysandu. Poderia ter tomado um amarelo, mas ele acabou atingindo o jogador e não vejo injustiça também na expulsão. Tá? E o Elvis, por que tirar o Elvis? Também seria uma pergunta de vocês. O Elvis vem de 3 ou 4 dias de gripe fortíssima. O Elvis ontem à noite tinha 39 graus de febre e veio para o sacrifício. Então o treinador, quando dá perda de um jogador ficar com um a menos, ele preferiu tirar um jogador que estava extremamente desgastado e que a qualquer momento ia pedir para sair também devido a esse estado gripal que ele se encontrou nos últimos 3 dias. Então é isso que eu tenho que falar. A Ponte não está abandonada, a Ponte está preparada e vai buscar os resultados necessários. Sei que o CRB também parece que virou o jogo agora no final, mas nós estamos preparados para isso também. Tá? Está na mão da Ponte Preta. Eu quero lembrar aos torcedores que nós não dependemos de ninguém, nós dependemos única e exclusivamente da Ponte Preta e nós vamos buscar o resultado. Tá? Boa noite, obrigado a todos. Vila Nova fora de casa, Sport em casa e Avaí fora de casa são as 3 últimas partidas da Ponte Preta no campeonato. O time tem 38 pontos, conseguiu aí uma marca negativa, chegou a 4ª derrota nas últimas 5 partidas, tem apenas 3 vitórias nesse segundo turno, com apenas 25% de aproveitamento. Beleza, Vladimir. O Vladimir tinha uma parte final no seu boletim que ele fala exatamente sobre a questão do Elvis. Mas o Elvis já foi entrevistado aqui, né, na abertura do programa, ao vivo, ele falou conosco, esclareceu a situação. Quem não ouviu a entrevista está lá no YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, também no Instagram da Rádio Bandeirantes, no @Rádio Bandeirantes Campinas. Vou colocar também, postar no meu Instagram, no @Leandro Bolles, para você que ainda não acompanhou, não teve oportunidade de acompanhar a entrevista de cerca de 15 minutos do Elvis, que falou mais cedo ao vivo aqui conosco. A Desktop se orgulha em mostrar a força do interior
eleita a melhor internet do estado de São Paulo, com conexão de 100% fibra ótica, que conecta mais de 1 milhão de clientes. É a escolha de quem trabalha, também ama o futebol. É patrocinador oficial dos dois gigantes de Campinas, Guarani e a Ponte Preta e Guarani, na disputa do Campeonato Brasileiro de 2024. E você também pode ter uma internet de alto rendimento, com a melhor qualidade e preço justo. Planos de 200 MB até 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99 por mês. É isso, R$ 79,99 por mês. Para saber mais, ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e também litoral paulista. Desktop, a sua conexão com o futebol paulista, a internet que joga junto. Bandeirantes. 18h59, um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Parafu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Não é só um cartão, é o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos. Pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda e fora dela também. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, a Série B, 35ª rodada começou sábado e só termina hoje, muito longa. Sábado, Santos 3, Vila Nova 0, Goiás 1, Guarani 0, Chapecoense 0, Novo Horizontino 2. No domingo, Ceará 2, Avaí 0. Ontem, Operário 2, Sport 1, Ponte 1, Paysandu 2, Ituano 1, CRB 2. Daqui a pouco, 19 horas, Amazonas e América Mineiro. 21 horas, Brusque e Botafogo, partida que interessa. 20h30, Mirassol
e Curitiba. Olha, na Série B o papo é o seguinte: liderança para o Santos 65, em segundo Novo Horizontino 63, em terceiro Sport com 59, perdeu ontem, em quarto Mirassol 59. Eu disse aqui, 21h30 Mirassol e Curitiba. O Mirassol pode ultrapassar o Sport. O Ceará corre por fora, tem 57. Em sexto, o Goiás com 54. O Operário sétimo com 53. O Vila Nova, adversário da Ponte, na próxima segunda-feira, é o oitavo com 52. Para a parte de baixo aqui, os envolvidos. Em 13º, Paysandu com 43. 14º, Chapecoense com 40. Em 15º, CRB 39. Em 16º, Botafogo com 39. Botafogo vai jogar 21 horas lá em Brusque. Depois, os 4 últimos, a Ponte entra na zona de rebaixamento, 17ª com 38, está a 1 ponto do Botafogo, mas o Botafogo pode ampliar. Ituano, 18º, 34, em 19º, Brusque, 33, 20º, Botafogo, 31. Então, a diferença do Guarani para o primeiro fora, que é o Botafogo, tem 38, uma diferença aí de 8 pontos. E a Ponte tem uma diferença aí de 1 pontinho, mas de qualquer maneira, se o Botafogo pelo menos empatar, o Botafogo ultrapassa o CRB. CRB tem 39. De qualquer maneira, a Ponte vai terminar diferença de 1 ponto para o primeiro fora da zona de rebaixamento. E faltam 3 rodadas para terminar. Faltam 19 dias para terminar o Brasileiro da Série B. Olha, no Brasileirão, também muito cumprida a rodada, 32ª rodada, na sexta-feira, Fluminense 2, Grêmio 2. Sábado, Bragantino 0, Cuiabá 0, Atlético Paranaense 1, Vitória 2. O Atlético tá na roça, tá no Z4. Juventude 0, Fortaleza 3. Tudo isso foi no sábado. Ontem, Corinthians 2, Palmeiras 0. Quem gostou da vitória do Corinthians foi o Botafogo. O Botafogo no Engenhão, 21h30, hoje joga contra o Vasco. Então é o seguinte, olha, o Botafogo tem 64,64. Em segundo, o Palmeiras perdeu com o Gera no 61. Diferença de 3 pontos. O Fortaleza, grande campanha, terceiro com 60. Em quarto, Flamengo com 55. Em quinto, Internacional com 53. E hoje tem mais, tem 21h30. Tem Bahia e São Paulo, 21h30, além de Botafogo e Vasco, tem Inter e Criciúma. Então o Internacional, se vencer, ultrapassa o Flamengo e entra aqui no G4, hein? É Libertadores direto ano que vem. Bom, lembrando que amanhã teremos 21 horas Cruzeiro e Flamengo e 21 horas Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro. Muito comprida essa rodada da Série A. Domingo, a grande final da Copa do Brasil. Nós teremos na Arena MRV, 16 horas, jogo da volta Atlético Mineiro e Flamengo. Por enquanto, 3-1 para o Mengão. Lembrando que a final da Sul-Americana é dia 23, um sábado, lá em Assunção, no Paraguai. Racing e Cruzeiro. E na Libertadores, a final é dia 30 de novembro, sábado, 17 horas, lá em Buenos Aires, Atlético Mineiro e Botafogo. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com o Esporte em Debate, para você ligado pelo YouTube, pelo FM 85.7, pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Vamos lá, Tigrão e CH, CH e Tigrão, notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. O comentarista vai escolher um tema para comentar. Tigrão, eu começo com você. Tema número 1. Bruno Henrique do Flamengo é alvo de operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio, que investiga a manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. O atacante é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos
no Brasileiro de 2023 pelo Brasileirão para beneficiar apostadores. Tema número 2. Neymar se lesiona durante um jogo do Al Hilal na Champions League da Ásia. Craque brasileiro sente dores na coxa direita e precisa ser substituído. Esse foi o segundo jogo de Neymar pelo time desde que se recuperou da grave lesão no joelho. E tema número 3, o Racing da Argentina foi punido com 1 mês de portões fechados por festa contra o Corinthians. O adversário do Cruzeiro na final da Sul-Americana recebeu uma punição forte por pirotecnia na semifinal da competição na última quinta-feira. Lembrando que o jogo final da Sul-Americana será no Paraguai, então o Racing, evidentemente, não terá prejuízo, pelo menos nesta competição. E aí, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar? Bom, não dá para a gente passar batido, né, e não fazer algumas considerações com relação a esse negócio da máfia das apostas, né? Isso já extrapolou todos os limites. Eu sei que é um assunto muito delicado, eu sei que é um assunto complicado de se botar a mão, mas hoje o Bruno Henrique acordou com a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. E tinha a Polícia Federal também lá no Ninho do Urubu. E o Flamengo está indo aí, né, para uma partida final de Copa do Brasil, né? Está indo para uma partida final. E aí, o Bruno Henrique vai, não vai? Parece que o Flamengo já bancou. Vai viajar. Agora, até quando que nós vamos ficar com essa dúvida cruel de que talvez esse tipo de envolvimento de jogadores com a máfia possa ser 1000 vezes maior do que imagina a nossa van filosofia? Será que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa van filosofia? Meu Deus. É uma das estrelas do futebol brasileiro. Um cara extremamente bem pago. E aí acorda com a Polícia Federal batendo na porta da casa dele para fazer busca e apreensão. Até onde esse tipo e esse estado de coisas vai perdurar? E até quando alguma coisa mais concreta para controlar isso, para coibir isso, vai demorar para acontecer? Até que o futebol acabe? A preocupação é gigantesca. E até prova em contrário, meu caro Boles, até jogador que já morreu está sob suspeita. Já o CH também escolhe um tema para comentar. Antes eu tenho um recado do Iga Atacado e as linguiças da Seara. São uma delícia, ótimas opções para acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e ainda satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana, a linguiça de frango apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. E tem nova loja em Campinas. A unidade Bela Aliança fica na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop. Chegue fácil pelo BRT no terminal do Campo Grande, que fica bem próximo, ou ainda vá de carro e conte com o estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e tem Iga Atacado na sua mega loja em Sorocaba. CH, qual tema você escolhe para comentar? O tema 1 é o do Bruno Henrique, que está envolvido nessa situação, sendo investigado das apostas. Tema número 2, o Neymar, que voltou a se lesionar. E o tema número 3, o Racing, que foi punido pela Conmebol. Olha, Boles, eu vou falar do Neymar. Eu lamento muito, né, a contusão muscular agora que ele sofreu na segunda partida, no retorno dele depois de tanto tempo, mais de um ano parado. Os especialistas dizem que isso pode acontecer. É muito tempo parado, não é? Ele tentou lá dar um pique e a posterior puxou. Eu lamento muito. O time lá tem estrutura, espero que ele volte o mais rápido possível. Na seleção ele não estará nesses 2 próximos compromissos do time brasileiro. Eu
Só desejo pronto restabelecimento, que ele se recupere o mais rápido possível, mas é complicado. Ele vai brigar com o tempo, com a idade, com a falta de sequência. Eu espero que não, mas eu tenho a impressão que as contusões vão atrapalhar ainda mais a vida do Neymar. Sentiu a postera, né? Por falar em postera, eu me recordo e me lembro da muscula. Acho que a gente precisa fazer aquele, né, o CH, para soltar a muscula da equipe, hein? Tá precisando fazer um churrasco para entrosar. Né? A situação não é boa, não é boa. Há necessidade urgente de um churrasco para entrosar. Olha, para tudo agora para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro, a Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, ó, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Então, não dê bobeira. Faça a troca conforme indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 7h15 em Campinas, só para trazer resultados dos jogos importantes da Liga dos Campeões, quarta rodada, quarta de 8. Primeira fase, o Real Madrid perdeu para o Milan 3-1 jogando na Espanha. O Manchester City foi goleado pelo Sporting em Portugal pelo placar de 4-1. O Liverpool goleou o Leverkusen por 4-0. E nós tivemos ainda a vitória do Borussia Dortmund sobre o Sturm pelo placar de 1-0. O Liverpool até aqui tem a melhor campanha de todos os times que disputam a Liga dos Campeões. A competição prossegue amanhã com jogos que vão ser realizados. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta.
especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 7h19 em Campinas, vamos com mais mensagens de áudio e de texto aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, amigos da Band. Guarani vai ganhar do Amazonas semana que vem, somente passear em Campinas e depois do Brusque, daí contra o Ceará o bicho vai pegar. É o Alexandre do Cambuí. Edmilson Garcia, o Lobo, Boles, Lucas Araújo é o volante que deve entrar. Guarani com problemas neste setor. Boa noite, Boles e equipe da Band. Boles, eu sou o Bugrino, mas vou revelar uma coisa. O Bugrino tá mais apavorado do que amante dentro de guarda-roupas e o Ponte Pretano tá com mais medo do que gato em cima de muro de canil. Se correr, o bicho pega e se ficar, pega também. Que situação dos times de Campinas que um dia deram título para a cidade de capital do futebol. Jonas de Jesus, ouvinte fiel bugrino da pele até o pó do crematório, mais triste do que tamanduá sem língua. Valeu, Jonas, um grande abraço para você. Vamos com mensagens de áudio aqui na Bandeirantes. Boa noite, amigos da Band, que é o Fernando Bugrino, da Vila Padre Anchieta. Beleza. Eu queria deixar uma sugestão para os sócios do Guarani. Passou da hora de ter uma cláusula lá no Estatuto do Guarani, uma cláusula pétrea, né, que fala, que o clube caindo tem que acabar a diretoria, tem que destituir a diretoria, o CA, tem que votar de novo, entendeu? Esses caras não podem fazer o que eles vêm fazendo com o Guarani. É cara que não sabe nada, não conhece de futebol, é cara que tá fazendo vergonha. É vergonha isso que estão fazendo lá. O ano passado, eu tenho certeza, alguma coisa aconteceu. O Guarani ia subir. Entendeu? O Guarani estava muito bem. E do nada, o Guarani parou de jogar. Na 29ª rodada já era. E esse ano foi anunciado no primeiro semestre, no Paulistão. Já deu sinais que a gente ia cair. E não fizeram nada, absolutamente nada, para salvar o Guarani. E estamos aí, ó. Série C 2025. Olha, brincadeira. Então, os sócios do Guarani, por favor, tem que ter uma cláusula lá no estatuto do clube. Caiu, é automático. Destitui o CA do Guarani. Um abraço a todos. Opa, um abraço pra você. Mais uma. Fala, Boris, tudo bem? Beleza. Cara, a questão do Guarani aí é nítido, né? Deixou de subir o ano passado, porque o papo era SAF. Caiu esse ano, jogou a Série B inteira se falando em SAF. Tô falando pra você porque a gente que tem contato dentro do Guarani, a gente sempre vivenciou isso aí. Isso que eu tô falando não é coisa da minha cabeça. Quem vivenciou, quem sabe como funciona dentro do Guarani, ele sabe disso, entendeu? Só se falava em SAF o tempo inteiro, porque SAF na Série C sai mais barato. Cara, agora me fala, compensa chegar ao fundo do poço para fazer isso? Por que os outros times conseguiram fazer SAF na Série A e o Guarani tem que cair para a Série C para fazer SAF? Abraço, Isaú. Valeu. Olha, muita gente falando sobre SAF, claro que é um assunto importante que a gente vai discutir, mas depois que terminar o Campeonato Brasileiro da Série B. O foco agora, evidentemente, é esta reta final da competição. Vamos a mais um rápido intervalo e na sequência tem o Na Lata aqui no Esporte em Debate. Esporte em Debate. Na
Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Responde na lata. Reta final do Esporte em Debate. João Paulo Capelani já está pedindo passagem. Na lata, elevado à quinta potência com o Tigrão e com o CH. CH, eu começo com você. Desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras em novembro de 2020, qual o time, considerando os 20 da atual edição do Brasileirão, que mais trocou de treinador? Lembrando que o Abel Ferreira é o mais longevo entre os times da Série A, o técnico mais longevo. E aí, CH? Certeza eu não tenho, vou chutar. Atlético Paranaense. E pra você, Tigrão? Vasco. Vasco, é isso mesmo. 12 treinadores de Luxemburgo, passando por Ramon Dias e chegando a Rafael Paiva. Olha, após o derby de ontem, o que é mais difícil de acontecer, na sua opinião, Tigrão? O Corinthians sair ou o Palmeiras ser campeão? Não, o Corinthians cair, né?
Cair, né? Eu coloquei sair, mas é cair. O que é mais difícil é o Corinthians cair. Eu acho que não cai mais. E para você, CH, qual a sua opinião? O que é mais difícil é o Palmeiras ser campeão. Lembrando que hoje tem Vasco e Botafogo, o torcedor do Palmeiras vai torcer pro Vasco. Daí a diferença se mantém em 3 pontos e ainda tem o confronto direto. Para fechar, CH, com você, quais os resultados dos 3 jogos de hoje pelo Brasileirão? Inter e Criciúma no Beira-Rio, Bahia e São Paulo, Fonte Nova, Botafogo e Vasco no Engenhão. Botafogo e Vasco, seco Botafogo, Inter e Criciúma, seco Internacional, Bahia e São Paulo, empate. Valeu. CH, um grande e forte abraço para você e até a próxima. Para você também, boa noite. Tigrão, e para você, o seu palpite para os 3 jogos desta terça-feira. Bahia e São Paulo. Bahia. Internacional e Criciúma, Internacional. Botafogo e Vasco, Botafogo. É isso. Valeu, Tigrão. Fechamos. Um grande abraço e até amanhã. Abraço, Boles. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Tá aí o Tigrão participando conosco. O CH, muito obrigado ao PP na máquina de som, a equipe do Gil Kleber, ao Batistão, nosso comandante de esportes, a você que esteve participando, interagindo. Infelizmente, pelo tempo, não conseguimos colocar todas as mensagens, mas foi muito legal. O programa, acima de tudo, repercutiu positivamente. Para você que não acompanhou a entrevista do Elvis, está lá no YouTube e também no Instagram da Rádio Bandeirantes na íntegra, o Elvis que falou antes aqui conosco, tá bom? 7h30 da noite, na sequência o João Paulo Capelanes inicia o Concentração, Capelanes no Concentração, na sequência tem a grande jornada esportiva, Rogério Assis vai transmitir o jogo do São Paulo contra o Bahia, 9h30 da noite, a bola rola na Fonte Nova em Salvador, mas claro, trazendo todas as informações, principalmente de Botafogo e Vasco, um jogo extremamente importante, o líder do campeonato que, caso vença, abre 6 pontos em relação ao Palmeiras. Agora, caso seja derrotado, mantém-se a diferença de 3 pontos e o Verdão segue vivo na luta pelo tricampeonato. Um grande abraço e até a próxima aqui na Bandeirantes. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. Futebol é com a Bandeirantes. 7h31. Forte abraço para você, ouvinte sintonizado no microfone de esportes da Bandeirantes. Estamos chegando. E não é no meio de semana não, hein? É terça-feira, ainda começo de semana. Tem muita bola rolando.